Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com mais um relato, um testemunho da Ana. Hoje ela vai ser Ana. Ela escolheu esse nome para estar aqui contando a história dela, de vida, no convívio com um narcisista, já são 6 anos. E ela é aluna do curso de formação em terapeutas, está participando da segunda turma. E hoje eu a convidei, né? Esses dias nas aulas, muitas vezes nós damos testemunho, contamos um pouquinho da nossa história. E aí eu convidei ela para estar aqui contando para a gente, compartilhando, para levar cura, libertação, confirmação, e ela está se preparando para sair desse abuso, desse relacionamento tóxico. Então, Ana, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui, dedicando o seu tempo e contando a sua história para poder ajudar outras vidas. Eu sempre começo perguntando como é que tudo começou, como vocês se conheceram, e aí, durante o relato, se eu tiver alguma pergunta, eu te chamo aqui, ou então eu espero você terminar e depois eu faço alguns comentários também para acrescentar. Obrigada, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Você está sendo uma bênção na minha vida. O curso está sendo maravilhoso para mim, então eu resolvi realmente me sentir preparada para poder falar, né, um pouco da minha história. Eu posso falar que começou desde a minha infância, com a minha família, né, disfuncional, descobrindo hoje em dia eu sei do narcisismo da minha mãe. Mas, enfim, alguns dos meus relacionamentos, se não puder dizer todos, mas todos eles, hoje eu sei, enxergo isso, né, que todos eles foram narcisistas, todos eles são, né, e aí hoje eu vou focar mais nesse relacionamento que eu estou atualmente, e ainda não consegui sair, mas estou me preparando mesmo para sair. Por que eu te falo que eu estou me preparando? Porque já foram muitas idas e vindas, então se eu não me preparar dessa vez, vai ser só mais uma que ele vai e eu vou deixar ele voltar. Então, eu acho que o curso até está me ajudando e vai me ajudar muito, eu sei disso, né? Deus já falou comigo, tudo tem um propósito e nada foi em vão. Eu sei que com a minha experiência eu vou conseguir poder ajudar outras pessoas, né, que passam pela mesma situação. Vamos lá. Eu vivi primeiro 9 anos com uma pessoa que era narcisista e nós tivemos um relacionamento de muito sofrimento para mim, mas como ele não é o foco, eu só vou dar uma geral para vocês entenderem como que eu cheguei a esse de hoje. Aí ele fazia coisas absurdas também na minha vida, e o final, só o final, vou contar só o final, vocês já vão entender a espécie que é a pessoa. No final, ele tinha uma amante, né? Ele simplesmente falou, foi no mercado comigo um dia, e fez uma compra enorme. A gente não tinha carro, não tinha nada, porque ele não queria comprar nada, porque ele já estava se preparando para separar. Então, a gente foi de bicicleta no mercado, fez uma compra, encheu a geladeira e o armário. Eu achei aquilo estranho, mas tudo bem, fui, né? Tudo bem. Só que aí depois, ele foi trabalhar no outro dia, que era um feriado, e falou para mim, ó, vou trabalhar, mas vai ser só até meio-dia. Eu falei, tudo bem. Quando foi no outro dia, aí ele foi embora, né? Ele saiu para trabalhar e falou, eu te amo, tá? Uma hora eu volto. Eu pensei que era 1 hora da tarde, né? Aí já achei estranho que ele tinha falado meio-dia. Eu falei, ué, mas tudo bem, aquilo já me plantou alguma coisa. Deus avisou. Aí ele foi embora, apareceu só depois de 3 meses. Nisso, eu entrei em depressão, eu ficava na internet investigando para tentar descobrir onde que esse homem estava, ligava para o filho, fiquei doente, teve que ir uma amiga cuidar de mim, cuidar da minha filha, porque eu pensava em me matar. Eu sentei na janela do 18º andar para me matar. Isso me dói de lembrar. Aí eu vi a minha filha dormindo e eu falei, não, ele não merece isso de mim, não merece. Aí tudo bem, passou, eu não vou mais falar dele, não vale a pena. Aí eu conheci ele depois, quando ele apareceu depois de 3 meses, aí se sentindo santo, porque naqueles 3 meses eu fiquei tão doente que eu fui parar no hospital e fiquei entre a vida e a morte. E aí eu não tinha nem comunicação com ele, acho que a minha irmã que conseguiu falar com ele, eu não lembro direito isso. E, inclusive, eu quero até já avisar que eu tô com lapsos de memória, acho que por tanta coisa, então algumas coisas de datas e algumas situações eu já apaguei da memória. Mas o que eu lembro eu vou falando. Aí ele voltou para a cidade, que ele estava viajando com ela, né, com essa mulher que ele estava, era em outro estado. Aí
eu tinha passado por essa cirurgia, e que o médico ainda falou para mim, se você não viesse para o hospital hoje, você estaria morta amanhã. Eu estava numa situação e trabalhando, porque eu tinha que trabalhar, porque ele tinha abandonado, então eu tinha que trabalhar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu dei risada no começo, viu? Porque eu não me aguentei você falando. 1 hora eu volto, e você achando que era 1 hora da tarde, né? Era. Meu foi Deus do céu, eu vou comprar cigarro, nunca mais voltou. Acontece. Gente, e aí você tentou falar com ele, tentou ligar e simplesmente desapareceu a mãe, o pai, ninguém sabia? Todo mundo, ninguém. Assim, a mãe dele não tinha contato, o pai já é morto, ele só tinha o filho, que eu tinha o telefone, o filho dele. Então, eu ligava para o filho dele e eu não conseguia, né, esse acesso ao pai dele. Ele chegou uma hora que ele parou de me atender, porque ele já não tinha mais de desculpa para dar, né, para mim. Então, aí ele ficou sabendo que eu tinha sido internada, estava entre a vida e a morte e tal, e ia sair. Aí ele apareceu, né? E aí ele queria tentar compensar aquilo de alguma maneira, aí encheu a geladeira de comida e tal, e eu lá tinha saído de uma internação, a minha irmã estava viajando, acho que por isso que ela conseguiu contato com ele de alguma maneira, porque ela estava de férias em Natal. Então, para ela estava se sentindo, meu Deus, o que eu faço? Aí ela acabou conseguindo contato com ele. Acho que ela falou com o filho dele sobre isso, porque eu mesma não falei, porque eu estava internada, né? Então, para mim, e eu tinha sido praticamente, o médico falou que se eu não tivesse sido internada naquele dia, eu ia morrer, então Deus me deu o livramento ali da morte, né? Foi a primeira vez que eu senti isso. Só uma pergunta, a filha que você citou é dele? Sim, é dele. Ela é Quer dele. dizer, nem para a filha ele ligou, ele ficou 3 meses totalmente desaparecido. Eu queria te perguntar, e o pai da sua filha? Onde ele estava? Quer dizer, ele voltou daqueles 3 meses que desapareceu, você não aceitou ele de volta, e aí ele desapareceu de novo? Ele não vinha ver a filha, não ligava, não ficou sabendo? Não, sim, ele era por telefone. Eu fiquei sabendo na época, depois, né? Eu fiquei sabendo, ele só tinha contato comigo por telefone para perguntar dela. Eu falei que a filha estava sendo internada, tal. Aí ele ligava, mas também nunca se dispôs a ir lá. Uma vez até falou que ia ver se dava para ir, porque ele estava em outro estado muito longe e a mulher dele tinha acabado de ganhar neném. Então eu fiquei sabendo disso depois, né? Até então eu não liguei a situação. Aí ele foi isso, eu não dependi de. Ah, não, a única coisa que ele fez que me marcou foi. Ele falou para mim, eu perguntei, eu falei assim, ó, eu tô sem grana nenhuma. Então, se chegou o final do ano, né, precisava de fazer a rematrícula da escola. Eu falei, você vai pagar? Porque se você não for pagar, eu vou procurar uma pública para ela, porque eu não tenho condições agora. Ainda mais que no hospital eu comecei a fazer empréstimo porque eu não estava trabalhando. Então, eu não tinha como. Aí ele falou, não, pode renovar o contrato, que eu vou pagar. Não, Cris, ele não pagou. E aí eu tive que dar um jeito. Eu falei, gente, eu tenho que trabalhar, porque eu já assinei, já estava no meu nome, e eu não ia destruir a vida da minha filha, que estava com a turminha dela, né? Eles mandaram cartinhas para ela no hospital. Então, assim, ela já tinha criado um vínculo com eles. E aí ele foi por isso, ficou sumido e tá tudo bem. Por mim, tava até ótimo, né? Porque eu já estava meio que envolvida com o João. Aí o João, eu fui questionar o João sobre as atitudes que ele estava tendo, sobre falar que eu estava saindo com o médico, e eu não estava entendendo, eu queria entender por que ele estava fazendo tudo aquilo. Aí, onde ele me contou a verdade, que ele era usuário de cocaína, de crack, de maconha, e era alcoólatra. O alcoólatra ele não falou, não, minto, o alcoólatra eu que sei, né? Mas ele falava e ainda que bebia, normal, né? Socialmente, tudo bem. Aí, nessa conversa, eu fui pegando algumas mentiras no meio tal, e eu falei assim, não, se Deus colocou ele na minha vida, é para eu ajudar, né? Porque ele é uma vítima Quando eu ouvia de falar de uma pessoa que fumava maconha, na minha época de adolescência, fumar maconha já era uma coisa assim, drogado. Então eu já pensava, nossa, se eu tivesse uma pessoa drogada na minha vida, eu ia salvar ela, porque eu sou uma pessoa tão boa, eu tô do lado. O outro lá, o último ex de lá mesmo da cidade, ele chegou a virar para mim para terminar e falou assim: eu criei um amor por você de irmã.
Então, não dá mais pra gente ficar junto. Aí eu fui lembrando disso, eu falei, gente, eu sou uma pessoa boa. As pessoas até se apaixonam por mim, depois eu me torno uma irmã de tão coisas boas que eu faço, né? Lembrei de meu primeiro namoradinho, quando ele falou isso pra mim, eu lembrei do primeiro namoradinho que terminou comigo, sabe como? Ele virou pra mim e falou assim, ó, você não tem personalidade, você faz tudo pra mim. Você só sabe fazer as coisas pra mim, cuidar de mim, faz tudo que eu quero. Então, vai criar sua personalidade para você ter alguém primeiro. Olha isso. E eu lá, eu falava, gente, mas eu só estou fazendo o bem, né? E o conselho dele eu não segui. Continuei sendo aquela que fazia tudo pela pessoa. Aí ele falou, né, que ele era um drogado e tal, aí eu pensei que eu iria conseguir salvá-lo, tirar ele daquele poço do fundo. O que eu fazia? Ele usava droga, inclusive eu ia com ele nas bocas de fumo buscar, com o carro, ficava dentro do carro esperando ele ir lá, buscava. Olha pra você ver, eu arriscava a minha vida, né, de um polícia vir e eu ser presa sem nunca nem ter, eu nem conhecia drogas. E ele me envolvia nessa história. Aí, o que acontecia? Ele usava lá no quintal e depois vinha as loucuras. Aí ele vinha desesperado, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. Aí eu mandava tomar banho, cuidava. Eu fazia comida, o homem não comia. Então, antes de eu descobrir que ele usava, eu fazia comida e ele não comia. Aí, mas de madrugada ele acordava para comer. Ele ia lá na cozinha para comer. E eu já ficava acordada com ele, eu já não dormia mais. Daí já. Pra você ter uma noção de quantos anos eu não durmo. Aí depois eu descobri que era isso, comecei a cuidar dele. Falei, nossa, seu coração tá muito disparado. Eu morrendo de medo dele ter uma overdose, eu morrer lá dentro da minha casa. Esse era o meu desespero, então eu ficava sempre de olho nele, né? E um belo dia, ele foi, eu falei pra ele, foi tomar um banho, alguma coisa assim, o celular ficou lá. Eu já estava desconfiada de algumas idas e vindas sumidas. E aí eu peguei o celular dele, eu vi uma conversa dele com uma mulher casada, e ele falando coisas lindas. E aí eu printei aquele ali e mandei para mim, não falei na hora, não. Aí depois eu fui ver, eu comparei com as conversas minhas do dia, que foi no Dia das Mães, a última conversa, era a mesma. Tudo que ele tava falando para mim, ele tava falando para ela. Aí eu surtei. Foi o meu primeiro surto com ele. Eu surtei. Eu falei, aqui, você tá tendo um relacionamento com outra mulher casada, comigo, me fazendo de otária, e várias outras coisas eu falei e tal, briguei. Aí ele falou, não, me perdoe, não tem sentimento nenhum por essa mulher, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu caí. Foi a primeira vez. Dali em diante, todas as traições que tiveram, ele pediu perdão. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Nessa época, você estava só namorando ou você acabou... Como é que foi? Ele se chegou, porque você está junto com ele hoje, morando com ele, vocês não chegaram a casar, né? Não, e eu vou te explicar depois o porquê. Eu vou te explicar. Aí, como ele morava em outra cidade, ele ia uma vez na semana. Chegou uma época que teve uma greve dos caminhoneiros. E ele estava lá. Aí o que aconteceu? Não tinha como ele abastecer o carro para ele voltar para a cidade dele. Não tinha onde abastecer. E era longe, ele não ia chegar nunca, né? Era 2 horas e meia dirigindo, o carro estava sem gasolina. E aí, o que aconteceu? Eu vi que, de repente, eu vi ele gravando um áudio para a mãe dele, pedindo dinheiro para ela, porque tinha que me ajudar lá em casa, porque ele já estava ficando sem graça. Aí eu pensei, então, ele vai me dar esse dinheiro. Porque já que ele está falando isso, né? Realmente estava nas minhas costas. Aí, quando eu fui ver, ele não me deu dinheiro nenhum. Aí ele foi, comprou bebida, carne, droga. Era para sustentar o vício dele. Entendeu? O dinheiro dele tinha acabado, então ele precisava de dinheiro e não ia me pedir, né? Porque aí também já é demais. E aí eu peguei, eu falei, não, mas que mentira, isso é uma mentira muito grave. A mãe dele tem que saber que não, ele não tá me ajudando. Tanto é que depois eu falei para ela, eu falei, ó, aquele dinheiro que vocês mandaram foi para as drogas dele, não foi para mim. E aí tá. Aí depois disso, aí nessa época foi o Dia dos Namorados, e aí ele passou lá em casa. Só que ele passou lá em casa, assim, praticamente 24 horas ele estava lá no telefone, no quintal, na minha casa tinha piscina. Então ele ficou lá na beirada da piscina, no celular. E eu achei aquilo tão estranho que eu falei assim, gente, mas é o Dia dos Namorados, vem ficar comigo, né? Vai ser o nosso primeiro Dia dos Namorados. Não, Cris. Ele ia lá, olhava para mim, voltava pro celular. Aí sabe o que eu fiz? Eu desconfiei. Eu tinha o número do celular da ex-mulher dele no grupo que a gente tinha, porque ela também trabalhava com ele nessa empresa, na época. Ela saiu, né? E aí, só que eu guardei esse número. Ela já tinha saído do grupo, mas eu tinha guardado o nome dela. Aí tá.
Aí ou eu fui e comecei a olhar, stalkear. Aí ela entrava, ele entrava. Ele saía, ela saía. E aí, nisso, eu vivi um verdadeiro tormento com isso, porque eu só ficava olhando. E ficou o dia inteiro assim, os dois assim. Porque acho que ele estava falando que estava trabalhando, que não conseguia voltar, e várias outras coisas. Só que eles não estavam morando juntos mesmo. Nessa época, não. Nessa época, ele estava morando com os pais. Ele tinha. É o que acontece comigo, né? O tempo todo com ele. Ele vai para a casa dos pais, é um bebê. É tratado como um bebê. A mamãe dele compra cuequinha, compra roupa, compra tudo para ele. Aí a gente já teve atrito sobre isso, por isso que eu falo assim, ó, por isso que você faz muitas coisas que são de crianças mimadas, porque você já vai fazer 40 anos e a sua mãe que quer comprar as suas cuecas, isso é um absurdo. Você tem uma mulher dentro de casa, se alguém tem que fazer alguma coisa, essa pessoa sou eu. Mas não, parece que eles vivem casados, eu falo que ele é mais casado com a mãe do que comigo. Aí até aí tudo bem. Aí isso aí foi passando, o tempo foi passando, eu comecei a olhar esse negócio de online dele, online dela, e questionando, e nada dele falar. Aí eu falei para ele assim, ó, não, aí ele marcou algumas viagens comigo, marcou a viagem, eu comprava roupa, comprava as coisas, arrumava babá para minha filha, para ficar com ela. Quando chegava no dia, ele simplesmente não aparecia. Simplesmente. Falava, não, amanhã cedo eu tô aí. Vou sair cedo e vou chegar. Não, ele não chegava. E eu ali, chorando, eu ficava depressiva, eu falava, por que ele faz isso comigo? Se não fosse vir, era só falar, tava tudo bem, né? Eu tinha marcado alguma outra coisa com a minha filha, vivia a minha vida, e não vivia esperando ele, mas ele gostava. Deu que ele tivesse o domínio sobre mim, né? Sobre a minha vida. Ele gostava disso. Aí ele começou a me vigiar 24 horas, mandava mensagem. E quando ele usava droga, de noite ele me ligava. Então eu passei a não dormir nenhuma madrugada. Nenhuma. Era todos os dias ele me ligava. E se eu não atendesse, ele falava: se você não me atender, eu vou me matar. E eu acreditava naquilo, porque eu vinha de um pensamento suicida. Então, eu sei a dor que a gente sente. E aí eu pensava que ele ia fazer mesmo. Ele falava, eu vou bater o carro, eu vou usar droga a noite toda até morrer. Então, eu atendia ele todas as noites. Então, assim, era quando ele chegava num estado que ele não tinha com quem mais falar, que já era de madrugada, aí ele me ligava, eu não dormia mais. Então, eu já estava entrando em colapso mental, eu já estava muito ruim. E depois, o que aconteceu? Teve uma vez que ele marcou comigo uma viagem e não era viagem não. Aí ele marcou de ir lá e não apareceu. Aí liguei, ele falou, não, eu já estou chegando. De repente, Cris, o telefone dele desligou e aí ele só foi entrar em contato, ligar o celular de novo de noite. Eu passei o dia inteiro ansiosa. Aí ele ligou de noite. Aí sabe o que ele falou? Você tá fora da minha vida a partir de agora. Eu estou comunicando você que eu conversei com um casal de amigo meu e eu conhecia esse casal. Então esse casal sabia que ele estava ficando comigo, só que ele estava separado. Então o casal era da igreja, são cristãos, e falou para ele que ele não podia separar porque aquilo não era certo, a Bíblia não permitia, a palavra de Deus ia contra aquele ato. E aí ele simplesmente, inclusive, só para apimentar a situação, esse casal hoje é separado, ela é sozinha e o marido dela só vive postando coisas com a outra mulher. Simplesmente a descartou, mas tudo bem. O mundo deu volta, né? Aí ele me deixou sofrendo e eu falei, não, tudo bem, porque eu lido melhor com a verdade. Se você acha que... Primeiro eu gritei, chorei, nossa, mas aí eu voltei à minha consciência normal e falei, tudo bem, porque você está me falando a verdade. E a verdade contra ela não tem, eu não tenho que lutar contra. Tá tudo bem, fiquei bem. Só que ele voltou com ela, depois separou de novo. Aí o que ele fez? Veio atrás de mim. E eu tava ali de prontidão para ele. Aí, nessa volta, o que aconteceu? Ele me seduziu novamente, me envolveu novamente, e teve coisas que, assim, eu nem sei se eu posso comentar aqui, mas creio que eu posso. Teve uma vez que, né, o telefone dele ligou para mim sem querer, ele não viu essa ligação. E ele estava comprando droga, só que ele estava comprando droga com travesti. E aí o travesti falou para ele assim, me leva ali que eu te levo até a pessoa que vende. Aí ele entrou e ele ficou lá conversando com o travesti, ele estava drogado, dava para ver.
E ele falando coisas, sabe, obscenas com travesti. Eu falei, ele é homossexual. Ele não gosta de mulher. Aí eu pensando. E aí, só que essa ligação foi gravada, não foi de WhatsApp, foi de ligação, e as minhas ligações na época eram gravadas automaticamente. Aí depois eu escutei, né? Porque ele falou pra mim que não, que eu tava ficando louca. Aí eu escutei aquilo, mandei pra ele. Eu falei, eu tô ficando louca? Ele, eu nem lembrava disso. Eu falei, mas foi ontem, foi de madrugada, foi hoje. Ele, não, isso aí foi porque eu só fiz isso porque essas pessoas a gente tem que saber lidar, porque, né, podem... Gente, não é possível que tira a minha cara assim tão fácil, né? Eu tô vendo, mas tudo bem, passou. Aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha ali, né? Com mais essa. Aí a mãe dele, teve um período que a mãe dele ligou para mim. Ela me ligou, ela conseguiu meu telefone. Não sei se foi com ele, mas ela pegou meu telefone e falou assim para mim: ô Ana, deixa eu te falar. Você é uma pessoa muito boa. Eu vi que você é uma mãe de família, você é uma menina boa. Então eu vou te dar um conselho. Foge do João. Aí eu falei, por quê? Ela, só foge. Tudo o que você vai passar vai ser tudo que todas as ex-namoradas dele passou. E eu não te desejo isso, porque eu vi que você é mãe e que você não merece. Ainda falou isso pra mim. Aí ela falou assim pra mim, que marcou, né? Você tá apaixonada? Desapaixona. Só isso que eu te falo. Desapaixona. E aí eu fiquei sem entender, eu falei, meu Deus, a mãe dele, né, querendo me dar conselho, será que ela quer que ele volte com a ex, né? Ela deve ser amiga dela e ela não quer que eu fique com ele de jeito nenhum. Só que isso aí foi Deus. Foi Deus falando para mim, mas eu não enxergava. Tudo que Deus estava me mostrando, eu não enxergava. Deixa eu falar uma coisa rapidinho que é muito importante, isso acontece muito, eu passei por isso também. E antes disso, colocar aqui uma coisinha também que você comentou, desse casal, né? Provavelmente não foi o casal que falou nada, eles inventam histórias, eles usam, né, pessoas, porque você não ia lá questionar o casal e falar, vocês falaram isso, né? Ele fez porque ele queria, ele só provavelmente usou essa história para você poder aceitar, enfim, não dá tanto trabalho para ele, porque ele já queria voltar com ela, lógico, você já tinha até visto, né, que estava tendo essa coisa, um entra, outro sai, outro entra, enfim. E eu já passei por isso com um ex que eu tive, sociopata, que foi o único que eu tive o vínculo traumático. Eu lembro que ele brigava, ele me punha para dormir no quarto do lado e eu passava a noite chorando e eu nem sabia direito porque que eu estava chorando. É a rejeição, eu acredito, né? Aquela coisa de você ficar confusa, você nem sabe o que está acontecendo, né? Dá aquela sensação de... Ai, nem sei dizer a palavra. Que é o que eles sentem dentro deles. Eles sabem projetar isso nas pessoas. É horrível. E eu lembro que ele foi embora no dia seguinte trabalhar. Eu tinha que ir para outra cidade, que eu morava numa cidade próxima. Ele nem me levou no ponto. Ele nem me levou. Aí a mãe dele, né? Eu já acordei chorando, a mãe dele no ponto comigo, e ela chorando de soluçar, e ela falando assim, ai, Cris, não fica assim. Aí ela deixou sair, ela soltou, ela falou assim, ele sempre faz isso com as namoradas. Só que o que acontece, eu era tão ingênua, gente, eu não tinha noção de nada de transtorno. Eu tinha acho que 20 anos, 21 anos de idade, e na hora ela falou, sabe quando entra por um ouvido e sai pelo outro? Sei. Por que eu digo isso? Porque enquanto Deus não dá a revelação do que é o transtorno, a gente não tem como ver 100% o que é, não tem como. Nem que alguém venha e fale pra gente. Eu lembro que eu cheguei a fazer terapia de casal e a terapeuta chegou a falar sobre narcisismo, que ele tinha, que ele não assumia a responsabilidade, né? E que, enfim, e eu não entendia, nem lembrava que ela tinha falado isso. Depois de muito tempo que eu voltei, que aí quando Deus revelou, eu fui confirmar, ela falou, eu falei várias vezes aqui, nas consultas, que ele tem vários traços de narcisista. Aí eu falei, quer dizer, só depois que Deus revela, que aí a gente consegue enxergar. Porque eu vejo muitas pessoas até trazendo para si a culpa, a responsabilidade. Porque eu sonhei, Deus estava... Sim, mas como é que você vai sair disso e julgar uma pessoa nesse nível para você afastar por completo, se você pensa... Eu pensava, gente, eu também erro. Essa pessoa errou, ok? Sinais, sim, mas aí que tá.
o principal de tudo isso, quando Deus revela, não é nem para que a gente saiba sobre o transtorno, é mais para a gente ver que é ele que tem que estar em primeiro lugar. Só que ele sabe que a gente nunca fez isso intencionalmente, porque eu acreditava que essas pessoas eram um presente de Deus na minha vida. E aí, quando Deus revela, eu falei, Deus, me perdoa, porque eu achava que era alguém que estava ali para me ajudar, que era algo de você, mas não. Era do coisa ruim mesmo. Então, aí eu falei, me perdoa, porque eu coloquei essa pessoa acima de ti, mas sem nem ver, né? Sem nem saber, por falta de entendimento, né? Mas a verdade vem e nos liberta. Queria deixar isso aqui, porque é muito importante, que eu vejo muitas pessoas se culpando por causa disso, ou pessoas que não passaram por abuso, que falando, tá vendo todos os sinais, eu não me conformo, por que você aceitou? Só quem passa sabe o que é. Exatamente, Cris. Só quem passa é que sabe, porque já fui muito julgada, exatamente por estar vivendo aquilo. Só que lá no início a minha família não sabia, eu não contei nada para ninguém do que eu estava vivendo, porque eu tinha vergonha. Eu falava, jamais eu vou falar que eu aceitei um negócio desse, que isso? O homem falou que eu lá no hospital e o homem querendo me matar mais ainda do que eu não tenho coragem de falar, eu tenho vergonha de falar que eu ainda continuei com ele. E aí, depois, o que aconteceu? Eu comecei a falar para ele, eu falei assim, aqui, ó, é o seguinte, para mim agora, porque ele estava sumindo e voltando, sumindo e voltando, sumindo e voltando, e falando que estava morando com os pais. Aí, um belo dia, eu falei para ele, então, eu vou me preparar para voltar para São Paulo, porque como você... eu só fico aqui se se você for vir ficar aqui perto de mim, morar comigo, senão eu vou embora. Aí ele falou assim: não, eu vou com você, eu não vou te deixar embora, eu vou morar aí com você. Eu tô acertando isso já com os meus pais. E eu morrendo de medo, vontade de perguntar pra mãe dele se era verdade, mas eu tinha vergonha. Eu falei, nem, eu não, depois é verdade, ela vai achar que eu sou o quê, né? Aí ficou nisso. Só que na verdade não era, tá? Aí o que aconteceu? Aí teve um dia que a gente teve uma conversa séria, e eu falei para ele, falei assim, então, agora eu tô falando muito sério com você, ou você me fala se você vai vir para cá ou não, porque eu tenho que dar uma resposta, porque eu tenho que procurar alguma coisa já lá em São Paulo para ver, né? Aí ele falou assim, ó, que é isso, eu tô com você, você não vai embora, você é minha. E falava palavras de posse. Eu era dele, era como se eu realmente fosse dele, pronto, um objeto mesmo. Aí ele tinha uma live da empresa que a gente está juntos trabalhando, e aí era a live de uma pessoa, ele perguntou se eu ia participar. Eu falei, não, era online, então eu falei, não vai ser interessante para mim, não. Só que aí, Cris, mais uma vez Deus me mostrou, entra na live. Eu falei, será? Entrei. Quando eu entrei, quem estava na live? Sem camisa, sentado no sofá, que era a casa que ele morava com ela. E ele falando para mim que estava morando com os pais. Na hora, esse homem desligou a câmera, né? Ele desligou a câmera, só que eu já tinha visto o sofá. Pelo amor de Deus, eu conhecia. Ele mandava fotos para mim com a filha, quando ele estava lá separado da esposa. Eu sabia que era o sofá da casa dele. E aí eu fiquei louca. Eu falei, não, agora chega, né? Eu não vou mais ser enganada por ele, não. O que eu fiz? Peguei o número dela e falei, vem cá, eu sou a fulana, você tem alguma coisa com o João? Porque eu vi que ele tá na sua casa. Aí ela falou assim que, sim, eu sou esposa dele. Eu falei, você não é separada dele? Ela falou assim, sim, a gente já se separou, mas a gente voltou. Quem é você? Aí expliquei, falei, ele namora comigo, eu tô em tal cidade e tal. E aí ela manteve a maior postura, a maior calma. E eu, hiper nervosa, né? Pensando, eu não acredito que esse homem fez isso comigo, né? E aí ela ficou calma, aí ele chegou perto dela, queria saber, ele saiu da live também, né? Queria saber quem que era. Aí ela falou que era uma amiga e para sair de perto dele. Enfim, ela mandou ele para fora de casa. E no outro dia, aí ele foi para casa dos pais, no outro dia, eu entrei em contato com ele, eu queria saber por quê, né? Que ele tinha feito aquilo e tal. Aí ele começou a me culpar. Ele falou que a culpa era minha, que eu destruí o casamento dele, que eu não podia ter feito aquilo. Eu falei, ter feito o quê? Ter te desmascarado por tudo que você estava fazendo escondido? Me desculpa, então, me perdoa. Porque eu não sabia que eu ia ter que viver isso de novo com você. Eu não imaginava, porque há 30 minutos antes de uma ligação, de você falando que me ama, de você falando não vai embora para São Paulo, porque eu vou morar com você. Então eu não... Desculpa eu ter destruído o seu casamento. Aí ele escreveu alguma coisa, porque eu comecei a falar coisas íntimas nossas. Aí ele falou assim: você acabou de destruir o resto que tinha entre a gente. Aí eu, mas
Eu só tô falando o que a gente tá vivendo de verdade. E ele escreveu uma palavra que não era, que ele não escreve ela corretamente, que é a palavra agente. Ele escreve junto. E é separado. Eu vi que não era ele. Porque ele nunca tinha escrito aquela palavra junto. Então eu falei, gente, eu não tô falando bem com ele, não. Parei de falar. Me bloqueou, né? Me bloqueou. Depois que a gente voltou, eu perguntei quem era. Ele falou que era uma tia dele, que tava tentando defender ele. Mas no início era ele que tava falando comigo, só que ela tomou o celular da mão dele. E tomou, né? Aí, depois disso, ele entrou em depressão, tal, me bloqueou e eu fiquei sem comunicação nenhuma. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou cuidar da minha vida e vou ficar quieta. Chega, né? Aí ele entrou em contato comigo por e-mail, porque ele já não tinha mais aquele telefone. Ele trocou o telefone dele, porque ela perdoou ele de novo, né? Minto, lembrei. Aí no outro dia eu entrei em contato com ela e falei, eu falei assim, ó, fulana, o João falou para mim que foi eu que destruí o casamento de vocês, liguei chorando. Eu não quero ter essa consciência pesada, eu te peço perdão, jamais eu queria, né, isso para minha vida, tal. Aí ela falou assim para mim, ela falou, Ana, você não tem culpa de nada. Aí ela começou a me contar um pouco da vida deles. Ela falou, eu grávida, eu ia atrás dos botecos atrás dele, porque ele não voltava para casa, eu tinha que fazer escândalo, eu quase perdi a minha filha, eu passei coisas horríveis. Você está tendo um livramento. Agradeça a Deus porque você está tendo um livramento. Eu não vou perdoar ele. Se você quiser perdoar, você pode perdoar, mas aproveita o seu livramento. Guardei isso comigo. Pensei, nossa, ela quer voltar com ele. Ela ama ele, ela não vai largar dele. A história da filha não era aquilo, porque ela tratava ele tão mal e agora ela tá falando para mim que eu tô com livramento. Então eu pensei assim, ó, ele fala para mim que ela é má. E aí os dois não sabem o que faz, quer ficar junto por causa da filha. Então ficou tudo muito confuso na minha mente. Eu já não sabia mais o que fazer. Só que realmente ela o perdoou. Ela o perdoou, os dois reataram, né? Eu sei o poder de convencimento dele. Então eu sei que é fácil para ele isso. E aí passou um período, ele ficou sem comunicação comigo e entrou em contato por e-mail. No e-mail, a gente se tornou, assim, amigos, não tinha mais um relacionamento. Tava na amizade, ele queria saber como é que tava, tal. E eu já tava bem, já tava me evoluindo, né? Aí eu falei assim, não, né? Não tem nada a ver, não, pode conversar. Foi um grande amor da minha vida, então não tem problema a gente conversar por e-mail. Achando estranho ser e-mail, mas ele falou assim, é melhor por e-mail, porque aí a gente não mistura as coisas. Eu falei, não, tudo bem. Mas, na verdade, ele falando que estava morando na casa dos pais. E aí foi onde eu descobri depois que eles tinham reatado, né? Aí o que aconteceu? Eu falei para ele, falei assim, então, eu tô mudando, né? Eu já arrumei o caminhão. Ele falou, nossa, eu vou te ajudar então. Porque, né, precisa de um homem, você sabe que eu sou moreno, alto, forte. Aí ele começou a se gabar e blá, blá, blá. Eu não esqueço disso. Eu falava, meu Deus. Aí eu já estava voltando ao encantamento com ele, que eu pensei, nossa, ele tá vendo. Parece que eu esqueci, parece que apaga. Parece que tudo que você viveu é apagado a partir do momento que ele te dá uma migalha. E aquilo ali fez eu realmente acreditar que dessa vez, sim, dessa vez ele tinha entendido como ele tinha que me tratar. Cris, ele não apareceu para mudança, tá? Aí eu tive que contratar pessoas de, assim, rapidez, vizinhos, pedreiros, para me ajudar a carregar a mudança, me ajudaram. E aí eu me mudei para São Paulo. Eu falei, agora eu tô livre. Agora aqui ele não vem atrás, não. Eu pulei dessa parte do e-mail, quando eu descobri que ele estava com ela de volta. Aí depois disso, o que aconteceu? Eu já estava aqui e ele ficou sabendo que eu tinha vindo antes para olhar a casa tal, e aí ele ficou questionando, e aí ele falou assim, quando que você vai estar lá na cidade, né? Eu vou falar o nome da minha cidade. Aí eu falei, vou estar tal dia, né? Eu só vim aqui mesmo para ver casa. Aí, Cris, ele foi lá na minha cidade e ficou comigo. Só que depois ele sumiu. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu não vou ficar nessa de não saber o que está acontecendo, não. Eu vou ligar para ela. Liguei para ela. E perguntei, deixa eu te perguntar, você voltou com o João? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, você tá com ele ainda ou vocês já se separaram de novo? Aí ela falou assim, não, a gente voltou depois daquele acontecimento, mas agora a gente tá junto. Eu falei, pois ele estava comigo há 2 dias atrás. Ela, você tá brincando? Eu falei, não, eu não estou brincando.
E aí eu contei algumas coisas para ela do que tinha acontecido. Ela não acreditou em mim, porque aí ela entrou em contato com ele falou que era mentira minha, que eu tava querendo destruir ele de novo. Aí eu vi que ela tava desconfiando de mim, eu falei, não, então beleza, então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar as provas. Peguei os prints de tudo que eu tinha, e-mail, contato, tudo que a gente estava conversando e mandei para ela. Ela continuou não acreditando em mim. Ela falou, quer saber? Você fala que é verdade, ele fala que é mentira. Eu falei, mas eu tô te mandando prova. Ela, mas eu não acredito em mais ninguém. Não quero mais conversa. Eu falei, beleza, ela não me bloqueou. Mas aí eu não falei mais nada. Mandei mais uma foto para ela. Ah, não, eu já tinha mandado a foto. Mandei uma foto para ela do dia que a gente tava, ele tirou foto comigo. Ele não tem temor a nada, né? E aí eu mandei para ela, falei assim, eu estou te provando, ele estava aqui comigo. Aí, aí tá. Aí eu vi que eles tinham voltado. Eu falei, nossa, meu Deus, que cansaço, que coisa. Aí aí eu voltei, eu já estava aqui em São Paulo. Aí esse homem tinha sumido, de repente ele reaparece e falou para mim assim, ó, eu não tinha te ajudado na mudança porque eu tive que ajudar a minha irmã, porque ela teve que mudar de cidade e eu precisei de ajudar ela. Eu falei, não tem problema não, eu já estou aqui. Eu já estou aqui e tá tudo bem, já consegui a mudança, não se preocupa, não. Tô bem, já tô colocando as minhas coisas no lugar. E ele me chamou em vídeo depois, e eu achei estranho, porque não parecia ser o lugar que ele falou que estava fazendo a mudança da irmã dele. E tudo bem. Aí eu tinha um fake no Facebook que eu stalkeava ele, né? Porque a pessoa, quando ela eu era meio que dependente emocional, eu pensava, não, tem que saber pelo menos o que tá acontecendo, né? Aí eu fui, entrei e eu vi uma foto dele lá no Rio de Janeiro. Ele tinha me bloqueado para eu não ver, só que eu entrei por um fake e vi. Aí eu fui e falei, depois quando ele ligou novamente, eu falei, você tá no Rio, olha que coisa, eu achei que você estava lá, né, fazendo a mudança da sua irmã, mas não tem problema não, eu fiz a mudança sem você, eu consegui. Ele, então já que você descobriu, eu vou falar a verdade. Eu vim aqui com ela, mas assim, a gente não tá junto, eu não tô junto com a mãe dela. Eu vim aqui com a minha filha e com a mãe e o pai dela, né? Do caso da mãe da filha dele, mas é porque eu queria ver o primeiro mergulho da minha filha no mar, porque foi o primeiro contato dela e eu não queria que fosse outra pessoa. Então é por isso que eu tô aqui. Aí tá. No outro dia, ele me liga, desesperado, que eles expulsaram ele da casa que eles estavam, porque não aguentaram, né? Ninguém aguenta ele. Aí eles expulsaram ele de lá e aí ele encarnou em quem? Em mim. Ele tinha que ter alguém para ele desabafar e falar mal daquela família. Aí ele falou mal deles e falou que eles expulsaram ele. E aí ela foi embora, Cris. Acho que a coisa lá foi tão feia que ela simplesmente falou para ele assim, aqui, ó, você pega o seu tênis lá porque não coube no carro. Então nem o tênis dele eles quiseram levar. E ele ficou lá no Rio, eles foram embora. E aí ele falando que mulher ruim. E eu pensando, nossa, é ruim mesmo, né? Como é que ela não tem coragem de levar um tênis? O tênis cabe no carro, sim. Ela é muito ruim. E aí eu ficava ali conversando com ele, aquele amor todo dele de volta, trazendo para mim aquela emoção que eu tinha perdido já, porque eu já estava ficando bem, aquela emoção voltou à tona. E aí começou de novo como é que fala? Não, aí ele teve alucinações e eu estava sempre ali do lado dele. Ele tinha alucinação lá no Rio de Janeiro, sozinho, porque ele ficou, tá? Ele não foi embora. Ele ficou lá, ele pagou o hotel, a mamãe mandou dinheirinho para ele pagar o hotel, ele ficou lá. E quando ele usava droga, ele ligava para quem? Para mim. Tem uns bandidos atrás de mim aqui. E eu preocupadíssima, né? Parece que a gente realmente esquece tudo e eu só preocupada com ele. Aí tá. Aí ele acabou fazendo o quê? Que aí essa foi realmente a última vez que ela voltou a morar com ele. Ali no Rio de Janeiro deve ter sido uma coisa tão feia, que até hoje eu não sei o que é, porque ele conta só a versão dele, né? Fala que eles brigaram com ele, eles deixaram ele dormir num quarto separado, eles colocaram um colchão no chão para ele dormir. Então, assim, ele foi um coitado. Mas, na verdade, com certeza a situação foi outra. Aí ele voltou para minha vida. Ele falou assim: deixa eu passar o carnaval aí com você. Aí eu falei assim: uai, deixo, com certeza, pode vir. Doida. Mas como eu sou doida? Deixei ele voltar para minha vida. No que ele voltou com toda a força para me destruir. É como se eu tivesse dado uma arma, uma espingarda na mão dele para ele, sei lá, para ele fazer o que ele quisesse comigo. Aí ele voltou. A gente passou o meu aniversário junto dele. Aí eu pensei, não, ele realmente agora ele não tá com ela e nem vai voltar, né? Aí só que ele ia ver, ele ficava comigo, oscilava entre ficar comigo e ir lá ver a filha.
estado dele. Aí, tudo bem, eu falei, tem que ver a filha, né? O casamento acaba, os filhos continuam. Só que o que acontecia? Toda vez que ele ia ver a filha, ele desligava o telefone. Eu pensava assim, mas não tem sentido. Se ele não tem nada para temer, o que tem ver a filha? Eu não vou ficar com raiva dele ver a filha. Não tem nada a ver. Ele não me contava que estava indo ver. Nos horários que ele ia ver a filha, ele simplesmente desligava o telefone e sumia. Aparecia só depois, quando ele saía de lá. Eu falei, eu não vou te ligar durante a sua visita com a sua filha. Você não precisa de ficar fazendo isso. Mas, na verdade, é porque ele, com certeza, estava tendo alguma coisa tentando reatar com a mãe dela, então ele tinha que evitar de ele receber uma ligação minha, sei lá, qualquer coisa assim. Aí eu falava para ele. Aí, Cris, eu entrei no pior, acho que numa das piores fases dessa história toda. Eu passava dia e noite stalkeando os dois, vendo os dois online, os dois saindo, os dois online, os dois saindo. E aquilo ali eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia fazer mais nada. A minha vida foi entrando num colapso financeiro, porque eu só vivia por conta de saber se ele estava com ela ou se ele não estava, se ele estava ou se ele não estava. Eu entrei num estado mental de loucura. Eu me sentia louca. E isso me dava desespero, porque eu precisava de cuidar da minha filha. Eu não tinha família, ninguém em São Paulo que pudesse me dar um apoio, ninguém. Então, foi muito duro. E aí eu ficava cobrando ele, eu falava assim, ó, não, eu não aguento mais viver assim, com essa dúvida. Se você não quer mais ficar com ela, então você pede o divórcio. Ele me enrolou mais 1 ano e meio a 2, até sair o divórcio. Aí quando saiu o divórcio, aí eu falei, mas só divorciar não adianta, tem que ter a averbação da certidão, senão é a mesma coisa de não estar. Enrolou mais um tempo, então eu percebia que ele estava, né, enrolando a situação. Então, aí eu ficava nessa de pedir o divórcio, porque eu pensava, se ele divorciar, pelo menos esse pesadelo que eu vivo, de medo dele simplesmente ir lá ver a filha e nunca mais voltar, vai sair de mim, né? Porque agora ele estava convivendo muito mais comigo, né? E aí, o que aconteceu? Quando ele estava aqui comigo, eu ia também nas bocas de fumo com ele, porque eu achava que eu tinha que proteger ele, porque uma cidade grande e o cara que usa droga, eles podem judiar dele. Ai, que boba. Mas enfim, passava nas minhas noites, eu falo que eu me tornei uma usuária sem ser, porque eu vivia tudo, todos os pesadelos que um usuário usa, vive, eu vivia, né? E aí era muito ruim isso. Acabava, não tinha sono, não tinha nada. Eu era uma pessoa transtornada. E aí depois, com tanta como é que fala? Tanta coisa acontecendo e a minha vida financeira despencando, desmoronando, eu resolvi vender minha casa. Aí eu vendi minha casa, baratíssima, uma casa com piscina, linda, vendi. Barato, porque eu já estava desesperada, porque na mente dele, ele não queria que eu trabalhasse, porque era para eu trabalhar com ele. Ele já estava me buscando para ser dependente financeiramente dele. E aí, só que eu já estava no desespero, porque era empréstimo para pagar empréstimo. Aí eu vendi a casa, o bem que eu tinha lá, eu vendi. Foi com tanto suor, mas enfim. Aí, o que aconteceu? Como eu não tinha forças para trabalhar, eu fiquei em paz, porque eu tinha aquele dinheiro, só que a vida dele acabou ali, né? Porque eu tinha dinheiro e ele não. E aí, o que aconteceu? Veio o Covid. Para inteirar tudo, veio o Covid, e aí ele para tentar melhorar, e ele sabia que ele não estava tendo dinheiro, ele começou a tomar remédio a mãe dele comprou para ele, para não beber mais. Porque ele falava que o que fazia ele usar droga era beber álcool. Então, eu acreditei naquilo e tá tudo bem. Só que aí o homem ficou doente, assim, doente mesmo, fisicamente, ele adoeceu quando ele via que eu estava fazendo compra, que eu estava pagando as coisas da casa, e ele não podia fazer nada, e para uma pessoa que hoje eu sei, né, para uma pessoa que é narcisista, e ele é daqueles narcisistas que é o superior, o poderoso, você tem que depender dele para tudo. Ele não é aquele que quer arrancar o dinheiro da mulher, não, ele quer ser o cara que a mulher depende dele. E aí o tempo foi passando, ele foi ficando pior. Aí a gente achou que era Covid, não era, ia no hospital, cuidava dele, levava comida na cama, tudo. Cuidei dele assim como se fosse um paciente de hospital. Aí tá. Aí passou um tempo, o que aconteceu? A mãe, ele arrumou uma briga, né? Ele arrumou uma briga comigo, e aí a gente discutiu feio. E aí o que ele fez? Ele pegou as roupas dele e foi para pensão, foi para uma pensão aqui na cidade. Aí foi para pensão, falei, tudo bem. De lá, a mãe dele já alugou um carro para ele aqui, mandou ele alugar o carro e ir para lá.
Aí ele foi, porque ele estava doente, ele precisava de alguém para cuidar dele, mas ele não queria que fosse eu, porque ele queria já manter distância de mim. E aí, tudo bem. Aí eu liguei para a mãe dele, desesperada, chorando. Eu falei, eu prefiro. Porque ele me descartou, né? Ele me atendeu mais, me bloqueou. Aí eu liguei para ela, aí ela falou para mim assim, que eu falei para ela assim, ruim com ele, pior sem ele. Eu falei, eu pensava isso, né? Que sem ele eu tava sofrendo mais. Aí ela achou até engraçado, ela riu e tal. Passou um tempo, depois de alguns dias, ela me ligou e falou assim, aqui, ó, eu vou ter que te dar uma notícia e não é muito boa. Aí eu falei, tá, pode falar. Aí ela falou para mim assim, o João foi diagnosticado agora, né? A notícia, o diagnóstico saiu agora. E é uma doença sexualmente transmissível, ele tá com sífilis. Aí eu, Jesus, o sangue de Jesus tem poder, eu não acredito. E eu tinha feito exame há pouco tempo, exame de rotina, então não tinha nada, eu tinha feito de AIDS, de tudo, de tudo. E aí ela falou para mim, né, faz o exame. Eu falei, não, vou fazer para repetir, mas eu tô indo para ir, porque eu quero cuidar dele. Aí ela, não vem não, não precisa de vir não, porque ele vai só tem que tomar medicamento, ele tá bem. Aí é uma doença que já estava incubada nele há muitos anos, agora pensa em você, e eu pensando nele. Aí eu fiz os exames, graças a Deus, mais um livramento, não tinha doença nenhuma. Nenhuma. Eu falei, eu não acredito, Deus é muito bom. Ai, só de lembrar, Jabi. Mas Deus é muito bom para mim. Ele me livra de tanta coisa, né? Por que eu não coloco ele em primeiro lugar da minha vida? Mas eu ainda não estava preparado. Não conseguia. O João ainda era o primeiro lugar da minha vida. Antes de mim ainda. E aí, tá. Aí, em seguida, ele teve que operar e arrancar a vesícula de emergência. Então, eu falei, nossa. Aí, nisso, passaram-se 8 meses com ele lá. E eu, assim, né, não podia ir, porque a mãe falou que não era pra eu ir. E eu não sabia o que estava acontecendo. Depois, eu fui saber, sabe o quê? Ele tentou voltar com a ex de novo. Ele tentou voltar com ela nesse período. Eu cuidando dele aqui, quando ele estava doente, mas ele foi em busca dela para cuidar dele quando ele estava doente lá. E como era época de Covid e os pais eram idosos, aí ela se ofereceu, a mãe dele me contou depois, ela se ofereceu para levá-lo ao hospital quando precisasse, né? E aí os dois foram juntos e ela falou que ela acabou dando uma chance para ele de novo. E só que uma vez que ele aprontou, acabou, ela não quis mais, nunca mais, e aí depois veio o divórcio, veio a averbação, veio tudo, acabou mesmo, ali acabou. Pelo menos para mim, na minha mente, tinha acabado, né? Aí, o que aconteceu? Depois de um período que foi acontecendo tudo isso, ele me mantinha, mesmo operado, ele mandava foto, falava que estava mal, que não conseguia nem se mexer, eu morrendo de dó, achando que eu era a namorada dele. Eu fui visitar a minha família em Minas, no Natal. Aí eu passo perto de uma árvore lá na pracinha e tá lá o nosso nome, ele escreveu que me amava, eu mandei uma foto para ele e acabou. Ali o homem entrou pra minha vida de volta. Pra vir mesmo. Ele falou assim, eu vou passar o Natal aí com você, você deixa? Aí eu, não, vou perguntar à minha irmã se ela deixa, porque vai ser na casa dela. Aí minha irmã falou assim, se não for ter a bagunça que ele faz, tudo bem. Aí ele foi. Aí foi um santo. Nossa, um santo. Bebeu pouquíssimo, conversou pouco, agiu como um cara mais normal do mundo. E aí, dali para frente... tá. Aí eu tinha levado a minha mãe no hospital quando vê uma mulher entra em contato comigo no Face. Quem era? Uma namorada dele. Ela falou assim, você... o João tá aí com você? Eu falei, sim, quem é você? Ela falou assim, eu sou a namorada dele. Eu falei, o quê? Como assim você é a namorada dele? O homem estava operado, se ele tinha saído da operação, do repouso, tinha sido pouco tempo, né? E aí ela falou, eu já namoro com ele há 2 meses. E aí eu fui falar com ele, ele falou para ela que tinha ido para a igreja, que estava num retiro da igreja, por isso que ele tinha sumido. Só que aí ela me descobriu no Face, né? Porque depois que ele fez isso, enquanto eu estava com a minha mãe dentro do hospital, ele foi lá ligar o celular. Eu nem sabia que estava desligado. E quando ele ligou, ela viu e ela ligou. E aí ele falou que estava na igreja. Depois ela me mandou todos os prints, tudo que eles tinham, o relacionamento deles estava ali há 2 meses acontecendo. Olha o que você está falando. Quer dizer, o que aconteceu com a ex-mulher, agora é como se você fosse a mulher oficial, e agora tem a outra, porque eles sempre tem que ter a que está lá, que aceita tudo, e a fantasia deles, né? Que e muitos têm mais do que uma, né? Tem a oficial, tem a segunda,
tem aquela que eles apresentam para a sociedade, né? Que é aquela imagem de homem perfeito, a outra para fazer as coisas que a mulher não faz, e outras para depois ter de step, né? Se essas duas saírem fora, tem que ter outra. Gente, como que ele conseguia manter tudo isso e usando essas drogas sem ter condições financeiras? É só na lábia, só na lábia. As mulheres tudo com dó. Uhum. Além de todo mundo ter dó dele, que inclusive quando eu conversei com a ex dele na época, ela falou: eu me sinto a mãe dele, e hoje eu me sinto a mãe dele também, vivendo com ele, eu sei o que ela sentiu na época. Essa que falou no dia, ela começou a falar, ela falou assim, aí ela xingou ele de nomes horrorosos, eu fiquei até assim, passada, né? E aí ela falou tudo que ele fez com ela deixando de viver com ela, também tinha filho, e ela falou assim, ela usou uma frase que eu lembro, ela falou assim, ó, eu falei para ele que eu não queria viver isso novamente. Aí eu vi, hoje eu sei que ela era uma dependente emocional também, e fazia tudo para ele. Né? Era uma vítima perfeita para ele, só que ele tinha que ter várias. Só que no caso, olha para você ver como é doido isso. Eu tava me sentindo bem, porque eu pensei assim, não, quer dizer que eu entrei no lugar da oficial. Olha que loucura! Aí eu pensei, nossa, que maravilha! Agora ele tá falando com uma e xingando ela. Aí eu falei, então você vai ligar para ela e vai falar. Porque você falou que estava na igreja, então você vai ligar para ela na minha frente aqui. Eu vou mandar ela me ligar, aliás, ela vai ligar no meu telefone. E aí você vai falar com ela no Viva Voz. E aí ele falou, só que a primeira coisa que ele falou para ela, eu não falei para você que não queria nada sério, que a gente só tava ficando? Aí ela falou assim, oh, não. E aí ela começou a xingar ele, os dois ficaram brigando. E eu tava me sentindo a poderosa de ser a mulher original agora. Olha que loucura. E eu falava assim, gente, quer dizer que eu não tô como a segunda opção dele, agora eu sou a primeira. Na verdade, sem entender nada, porque a outra que já não queria mais nada com ele, então eu passei a ser a primeira, né? E enxerguei o sofrimento daquela mulher, só que eu já estava tão escardada com as surpresas de que ele fazia, que eu falei assim para ela, o único conselho que eu te dou, esquece que esse homem existe e vai cuidar do seu filho. Não sei se era filho ou filho, né? Faz isso, porque você está perdendo seu tempo. Eu já tô nessa história com ele, já tem uns 3, 4, acho que era 3 anos na época. Eu já até perco as contas de datas, né? Mas aí, tá. Aí eles acabaram. Só que, enfim, depois ele ficou jogando na minha cara que eu já morava aqui mesmo, que a gente mudou, né, nesse período. Ele falou assim para mim que ela era mulher, porque ela era uma advogada, que ela era. Ele colocou ela lá em cima, aquilo. Eu gritava aqui, chorava. Ele falava que eu não era ninguém. E aí ele colocava ela lá em cima e era como se eu fosse um lixo. Ele me punha para lá de lixo. Eu não significava nada para ele. E me doeu muito, doeu muito. E para quem estava falando que ela não era nada, né, na cara dela, e para mim ele, mas está tudo bem. Aí aí depois disso, aí eu falei para ele pediu para passar o Réveillon comigo. Eu falei não, porque eu vou passar na igreja. Tinha uma amiga minha que já estava me esperando pra gente ir pra igreja. E eu falei, agora eu vou buscar a Deus, porque eu não tenho mais aonde recorrer. Ou é a Deus ou eu vou morrer. Aí comecei a buscar a Deus, aí ele falou assim, não, então eu vou passar o Réveillon com você. Eu falei, você não vai conseguir passar o Réveillon na igreja, você é um homem que gosta de passar o Réveillon no mundo, carnaval no mundo, pra você tudo é um mundo, e eu não gosto sabe, pra mim Réveillon eu tenho até medo de fogos, então eu sou muito quieta. Aí ele falou assim, não, eu vou passar com você, e passou, realmente ele passou, apresentei ele pra minha amiga e o marido dela, e aí só que passou 2 semanas, ele criou um novo ciclo comigo. O ciclo do eu discuto, brigo com ela na sexta-feira, passo o final de semana na pensão e retorno para a casa dela na segunda pedindo perdão. E nisso eu vivi um período bom, Cris. Era todo final de semana. E aí eu já estava enlouquecendo, eu já estava louca. Eu gritava, eu surtava, eu falava, me mata, mas não deixa eu continuar vivendo assim, porque eu não aguento mais. E para os vizinhos eu era louca, porque ninguém ouvia a voz dele. Tudo que ele falava para mim, me chamava de prostituta, me chamava de várias coisas horríveis, porque ele estava drogado, não por isso, né? Mas era quando ele estava. E os vizinhos só escutavam eu.
Eu falando para ele sumir da minha vida, eu falando para ele ir embora, eu falando que ele era o demônio em pessoa. Então, assim, era tudo. Eu era horrível. E eu me sentia horrível quando na segunda-feira ele me pedia perdão. Ele fala: Você não lembra o que você falou para mim? Você mandou ir embora. Só que eu via que ele forçava eu pedir para ele ir embora, para ele realmente ir. E ficou nisso. Ele passava o final de semana, vinha. E chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Quando eu descobri, ele já nem estava indo para pensão mais. Ele tinha alugado um local para ele, um apartamento. E aí eu pensei assim, para lá ele tem dinheiro para pagar aluguel, ele tem dinheiro, mas tá tudo bem, né? Não ajudava nada em casa ainda, eu ainda tinha o dinheiro da minha casa. Aí, Cris, quando ele alugou esse apartamento, eu fui tão. Eu nem sei o que eu posso me chamar, mas eu comecei a ir lá, eu limpava para ele, eu fazia comida para ele, porque ele só comia fast food, nem o lixo assim dos fast food que ele comia, tava tudo lá na mesa, tinha bicho. Aí eu falava, não posso ver isso, eu não consigo ver um ser humano assim, eu tenho que cuidar dele. E aí limpava, e ele ligava para a mãe dele e falava, nossa, a Ana que tá aqui cuidando de mim, fazendo isso aqui para mim, lavando as minhas roupas. Um belo dia eu fui lavar uma roupa dele, fui tirar o que tinha na calça, tinha o quê? Uma notinha de uma casa de prostituição. Tinha lá o nome da menina, tinha o tanto que ele tinha gastado. Aí eu pensava assim, gente, mas por que ele não jogou fora? Porque essa é uma coisa que o homem, quando ele vai fazer algo errado, ele deveria, pelo menos, no mínimo, não querer que eu soubesse. Mas aí eu fui pegando que ele fazia as coisas horríveis e deixava para eu ver, para eu descobrir. Porque era muito simples, era só ele apagar as conversas, porque eu peguei altas conversas com eles, altas traições. Ele já chegou a colocar a mulher no telefone e gritar comigo, e falar sua vaga, né? Me chamando de tudo quanto é nome, você perdeu, você perdeu. E ele aqui, na mesma cidade que eu, na rua, e eu sem saber. E eu chorava, chorava. Porque o que eu achava que era injustiça? Ele podia fazer tudo e eu não conseguia fazer nada. Nem se eu quisesse sair, eu conseguiria sair. Então ele estava vivendo e eu estava morta. Ele vivendo e eu vegetando. E aí o tempo passou, foi passando. Eu comecei, né, a simplesmente pensar que eu estava ficando louca. E de repente, eu estava, assim, eu vou pular a história para não ficar muito longa, mas de repente eu estava dependendo dele 100% financeiramente. E aí ele me propôs a gente morar num lugar, nós dois, uma vida nova, sem álcool, sem droga, sem tudo. Aí eu aceitei, a mulher tinha pedido o apartamento, eu aceitei e a gente foi morar junto. E a sua filha nessa história, onde ela ficou com você, com ele? Sim, minha filha nunca saiu de perto de mim, a minha filha é a minha base, e eu tenho muito medo de, tipo, ter levado muita coisa para ela. Só que Deus é tão bom para mim, tão bom que eu não tenho como falar, pela honra e glória dele, porque a minha filha é maravilhosa. Se ela guardou, se ela tem, com certeza tem, né? Não tem como passar ileso, mas eu passei ela na terapia, psicólogos, eu também tentei, mas eu não consegui levar adiante, porque ela não entendia nada do que eu estava passando, né? Não era especialista, então não adiantou. Eu estava vendo que não tinha resultado, parei. E a minha filha continuou. Sua filha alguma vez chegou a falar para você, mãe, sai disso, mãe, esse homem não é bom para você? Sua mãe, seu pai, ninguém nunca falou nada? Não, a minha família não, porque eles não sabiam que eu vivia. A minha filha, uma dessas idas e vindas dele, ela falou para mim, eu falei para ela, ele vai voltar, só que dessa vez ele mudou, ele não é mais o mesmo, ele me jurou, me prometeu. Aí ela falou, mamãe, você está num relacionamento tóxico. E eu falei, não, filhinha, ele vai mudar. Eu nem sabia que era relacionamento tóxico. E a minha filha sabia, de 15 anos. Então eu fiquei assim, né? Mas entrou no ouvido e saiu no outro. Porque, na verdade, meu foco era ele, meu amor por ele, né? E aí passou. Até hoje a minha filha faz terapia. E hoje ela trabalha, hoje ela tá bem. Então, assim, ó, hoje eu não tenho mais o foco nele, não. Graças a Deus, o meu foco dele sumiu. Hoje eu vivo com ele, mas porque eu quero me preparar para nunca mais voltar. Mas eu não tenho mais foco nele. O meu foco é eu e a minha filha. Você consegue observar, ver se faz sentido para você, olhando, né, a situação toda? Talvez se explique a falta que você teve de sentir o amor da sua mãe. É como se você tentasse compensar isso agora sendo mãe para ele. Eu não recebi isso da minha mãe, então eu vou fazer por ele o que eu gostaria que a minha mãe tivesse feito por mim?
Olha que interessante. Com certeza, eu penso que é isso, e eu fui abusada, né, na minha infância pelo meu padrasto, e a minha mãe não acreditou, então na minha vida também eu sempre busquei homens mais velhos, então eu creio que eu sempre busquei, fui em busca do meu pai, que a minha mãe afastava eu do meu pai, eu nunca pude ter contato com meu pai, ali atrás ela não deixava ele ver a gente, porque era horrível, uma situação horrível, para outro momento a gente falar, mas hoje eu sei o tanto que meu pai era bom, tanto que meu pai lutou por mim, mas não teve como. E aí esse abusador, que era o padrasto dela, ela não acreditou, ela não confiou. Então eu vim com essa falta de amor, pensando assim, nem a minha mãe acredita em mim, se nem a minha mãe, quem vai acreditar? Então eu sempre tive que agradar muitas pessoas e nunca disse não para ninguém, e sempre fui muito machucada, mas eu não queria machucar. Eu podia ser machucada, mas machucar alguém não. Então, para mim, eu vivia assim, eu fazia o que a pessoa quisesse, só para não ter o amor daquela pessoa, né? Amizade, o que fosse. E até hoje, acho que eu ainda tenho isso, mas aí, tipo, hoje em dia, vamos falar de hoje, né? Aí a gente passou um processo onde a minha amiga me levou para um. A gente foi morar junto nessa casa, e essa casa foi um holocausto. Foi horrível. Eu vivi ali situações horríveis de possessão demoníaca nele, tá? As drogas pioraram. Ele começou a achar droga mais, porque ele estava se sentindo poderoso, porque a casa que a gente foi morar, ela era muito linda, era um triplex enorme, lindo, caro. Eu falava, como que eu aceitei vir para cá com isso no meu nome? Eu tô amarrada, atrelada a ele mais um ano, porque eu não vou ter condição de pagar sozinha se esse homem me abandonar. Então eu ficava aguentando aquelas coisas ali até vencer o contrato. E pensei, vencendo o contrato, nunca mais eu vejo esse homem. Ali ele fez coisas horríveis comigo, ali teve agressão física, ali teve possessão demoníaca nele, olhando para mim e falando coisas horríveis, e eu com medo. E quantas vezes eu peguei pornografia dele, peguei celular, coisas horríveis. Aí a gente levou ele para a igreja, eu com a minha amiga e o marido dela. Cris, é incrível, mas aí a gente foi para a igreja, ele só ia para a igreja porque lá tinha algo de empresários, eu não vou citar o nome, mas era algo que era para os empresários, era uma reunião de empresários. E aí ele só ia para a igreja pelo dinheiro, não era nada pela gente. Aí teve uma vez que teve uma apresentação, vou falar a apresentação porque eu esqueci o nome. Mas aí era de casais, né? Aí você pagava para você aparecer o nome da sua empresa lá. Então aí ele começou a se interessar pela igreja. Aí eu falei para minha amiga, mas a minha amiga falou assim: mas não tem problema, Jaque, porque eu entrei na igreja para poder vender e acabou que eu sou de Cristo até hoje. Então deixa ele ir do jeito que ele tem que ir. Aí eu falei, beleza, aceitei então. Só que eu estava vendo que era tudo falsidade. O povo, todo o pessoal da igreja, eles gostavam dele e eu era carrancuda, eu era fechada, eu era triste, Cris. Mas ninguém sabia da minha história. Aí eu cheguei no pastor, conversei com ele, né, para ele poder nos ajudar contra os vícios, porque o pastor também era um ex-viciado, então ele conseguia entender ele. Só que não adiantava, ele só ia pelo fato do nome da empresa dele aparecer ali na igreja. Não tinha nada a ver com isso. Aí nessa apresentação, a mulher filmou, foi nós três juntos. Você acredita que aquele homem que queria mostrar aquela empresa que pagou caro na época só para aparecer, ele não postou o vídeo porque eu estava junto? E ela não fez nenhum vídeo com ele sozinho? Então ele não postou para não falar que estava comigo. Por quê? Eu não sou assumida por ele até hoje nas redes sociais. Tem uma ou duas fotos, nossa, lá, antigas. Ele nunca, uma foto nossa no WhatsApp, no status, nada. Ele me esconde. E me convence que eu sou assumida, que todo mundo sabe que eu sou a mulher dele. Eu falei, não, só sabe que eu sou sua mulher quem te convém. Empresários, para falar que você é um homem íntegro, um homem casado, né? Que tem uma mulher que está ali do seu lado. Então, assim, é só para quem te convém. Por que as pessoas do Instagram não sabem que eu sou mulher? Por que as pessoas vão lá da internet não sabem que eu sou? Ele falou assim, porque isso não é interessante, as pessoas podem sentir inveja. Essa é a desculpa dele, que as pessoas vão sentir inveja do nosso relacionamento, porque a gente se dá muito bem. Eu falei, nossa, imagina se não desse. Então, até hoje, eu não sou assumida por ele, eu não conheço a filha dele pessoalmente, até hoje.
tá? Passaram-se já 6 anos, eu não a conheço, porque ele fala que tem que preparar ela, e já está preparando. Só que ele está preparando, já tem uns 2 anos que ele está preparando para a menina me conhecer. E aí ele fala que a ex dele já tá namorando, então é sempre assim, ele fala mal dela, fala assim, ela tá feia, já tá magra demais. Aí eu falei, quer dizer que se eu ficar feia e magra, você me abandona, né? Você não sente mais atração por mim. Não, você é diferente, você é especial, você é a mulher da minha vida, você é a mulher que é meu sonho de infância. E ele tem coisas, Cris, que ele faz, que eu falo que a vida dele é dentro do banheiro, né? Lá ele se tranca, lá ele tem a privacidade dele, então é lá que ele manda fotos, é lá que ele vê fotos, é lá que ele finge que tá tomando banho, mas eu vejo que não está. E eu não posso bancar a louca e ser a tóxica e falar, não, toma banho com a porta aberta, porque é sempre com a porta trancada e eu me sinto tóxica. Então, ele continua fazendo, né? O celular dele é com senha. Ana, deixa eu te falar aqui, porque me dá uma agonia, às vezes, quando eu tô atendendo e tem uns casos assim, sabe? Porque eu entendo, eu já passei por relacionamento abusivo. Mas eu fico assim, Deus, né? Aonde que é o limite para você? O que ele faria que você não aceitaria? Sabe o que eu penso? Eu já fiz essa pergunta para mim. E aí eu mesma já me respondi. A única coisa que faria eu realmente nunca mais olhar para ele seria ele mexer com a minha filha. E aí eu já fiz vários testes pensando, olhando, vendo olhares, nunca teve nada. E isso fez com que eu pensasse, gente, a minha filha é tão linda, tá com um corpinho bonito. Se eu me separo dele e coloco outro homem, olha o risco que eu tô fazendo a minha filha correr. Então, e aquilo ali foi levando, porque ele nunca. Com isso, é uma coisa que eu não precisava de me preocupar. E era a minha maior preocupação. Porque como eu fui abusada na infância, a minha preocupação era essa. Aí, deixa eu falar outra coisa que me chama atenção, né? Porque assim, você já sabe de tudo. Aí você, ao invés de. Não estou criticando, não, que eu já vou chegar lá, tá? Eu sei o que é passar por um abuso, mas eu fico assim, ao invés da gente ir lá e falar, meu, tá claro, ele tem uma mulher, ele me traiu, depois ele teve amante, e até hoje não me assume, e ele tranca o banheiro e eu sei que ele nem banho tá tomando. A gente sabe de tudo. Então, aí, o que se explica? Para mim, o que se explica para a pessoa não sair disso? Você até falou aqui ontem na live que eu fiz também com outra aluna, espírito de encantamento e engano. São demônios ali, essas pessoas não são pessoas como nós, eles são guiados pelas trevas, e aí eles fazem tudo de um jeito, onde eles entram na tua mente, onde eles ativam gatilhos, coisas que sabem que vai tocar, que vai preencher algumas carências que ainda não foram curadas em Deus, e é o que Deus está fazendo, eu creio, a partir de hoje na sua vida. Eu digo a partir de hoje porque eu digo que quando as pessoas escrevem o relato, como você me falou, você chorou muito, isso já é o começo dessa cura, porque está tirando, você começa a entender as coisas, aí você está falando aqui comigo, mais coisas Deus vai mostrando, né? Cada vez que a gente fala, cada vez que a gente chora, Deus vai fortalecendo, vai tirando o que não é dele, pondo o que é dele. Então, é importante a gente falar sobre isso. Eu, por exemplo, se tivesse esse tipo, né, de traição, eu não aceitaria. Eu digo, eu não sei. Assim, eu já vivi traição, sim, com esse sociopata. Na minha cara, ele falava as coisas e eu continuava. Dissonância cognitiva, você mente para si mesma. Eu estava já viciada nele. Então, ele falou para mim que ele saía com as meninas, e bem parecido com o que você conta aí. Aí ele falava assim, não, Cris, mas olha, eu nem consegui ter nada com ela, eu só beijei, porque eu só pensava em você. Aí eu falava, nossa, eu achava bom a traição. Eu falei, pelo menos agora ele viu que é de mim que ele ama mesmo, né? Passava 2 meses, ele estava me falando a mesma história, que de novo ele caiu na tentação, mas que ele viu que me ama mesmo, e blá, 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 e eu ficava, e eu queria sair, mas eu não conseguia, e eu não sabia o porquê, eu só sabia que aquilo me fazia mal, e aí Deus me arrancou de lá, sabe? Deus me levou para o outro lado do mundo, pelo menos fisicamente eu já estava, e aí ele tentou me machucar mais uma vez, e ali foi o meu limite. Eu falei, não, eu não quero mais, só que eu não falei nada na hora, porque eu fiquei com medo de depois eu me arrepender, porque ele punha o sentimento de culpa, e eu ficava indo atrás, porque eu não queria que ele tivesse raiva de mim. Aí eu acabei conhecendo outro, que também era outro narcisista, mas aí já não era sociopata, era um narcisista grandioso. E aí eu consegui largar dele, ficou louco, revoltado, mas só quando a gente realmente chega lá, né, no fundo do poço,
que eu digo que a gente chama a Deus, porque a gente tenta de tudo. Aí quando não dá mais jeito, a gente já não tem mais força. Aí, Deus, o que é isso? Deus me ajuda, me socorre. Aí é quando ele revela. E aí é onde começa esse recomeçar, né, de Deus em nossas vidas. Porque o que eu vejo também muito forte na codependência, e no seu caso, né, que também é a codependência, não tem amor próprio. Mas ainda isso, gente, você fala, você não tem amor próprio, parece que você tá, né? Gente, a gente nem sabe o que é isso direito, e não entende. Não mais, há muito tempo. Então, porque assim, você é condicionada desde a infância por um pai ou uma mãe, né, abusivo, abusiva, de que amar ao outro em primeiro é amor incondicional, é o certo. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, você se sente uma pessoa egoísta, uma pessoa má. Então, você vê que esse amor próprio não é algo que, tipo assim, você não se ama, simples assim. Porque se fosse assim, então eu vou me amar. Não é assim, gente. Você foi condicionado desde a infância. Agora, quando Deus entra, que a gente chama, aí a gente vai entender o nosso valor no Criador. Eu falo isso em todos os meus vídeos e eu não vou cansar de falar, porque esse é o caminho, é o único. Aí você entende que você tem valor, você entende, você descobre a sua identidade espiritual no seu Criador. E aí pode vir quem for, falar o que for, você se ama tanto, você sabe o quão Deus pagou um alto preço pela nossa vida, ao ponto dele, né, nos amar dessa forma. Então, aí você para e pensa, agora essa pessoa vai vir fazer isso comigo? Você vai falar, não, você não aceita mais, porque o que você falou antes, que também é muito importante deixar aqui, é essa parte das migalhas, porque é vício. Basta, a pessoa que tem vício com cigarro, basta um traguinho no cigarro. Parou 5 anos, basta um traguinho, volta. A pessoa narcisista é um vício. Basta um olhar, uma palavra que vai trazer você sentir aquela dopamina lá do começo, você já cai de 4 ali na frente do ser. É espiritual. Então, isso daí, né, a gente consegue quebrar com a armadura de Deus, jejum e oração, vários testemunhos, né, que é ali que está o segredo para você sair disso, porque tem casos que você não precisa chegar nesse nível, mas no seu, gente, ele teve até possessão demoníaca. Foram várias vezes e foi só mais para o final que isso aconteceu, Ana? Ou desde o começo você já teve alguma experiência nesse sentido espiritual com ele? Então, aí eu morava na outra casa ainda e teve uma experiência que ele falou para mim que eu não era para eu brigar com ele estava drogado, e falou assim: você não pode brigar comigo, porque quem manda na minha vida é ele aqui, ó. E aí ele falou o nome do Zé Pilintra. Ele falou assim: quem manda em mim é o Zé Pilintra, que você tá brigando aqui, não é comigo, não, é com o Zé Pilintra. E com aquele olhar demoníaco, e eu morrendo de medo, mas encarando. Eu falei: não, meu filho, aqui quem mora aqui é Deus, e quem manda aqui é Deus. Então eu não tenho medo do seu Zé Pilintra. E eu não sabia se aquilo era uma simulação, porque ele é muito dissimulado, ou se era realidade. Mas quando eu estava uma vez nessa outra casa, que ele falou desse tal de Zé Pilintra, e eu comecei a fazer oração nele, porque aí a minha amiga já estava me instruindo a como lidar com a situação, então eu estava mais tranquila. E eu estava indo na igreja, então eu tinha já o propósito de Deus para mim, eu já sabia que o Deus já sabia que eu estava buscando. Né? Eu não era mais aquela que estava só encarando, discutindo e brigando com ele, tentando fazer ele parar de beber, tentando fazer ele parar de usar droga, tentando levar ele para a igreja. Eu falei: você não vai para a igreja? Não, não vá, eu vou. Então você fica aí sozinho, pode beber, pode fazer o que você quiser, eu vou. E comecei a ir para a igreja todos os dias. Todos os dias não, minto. Eu não estava indo todos os dias, mas porque a igreja não abria todos os dias. Mas sempre que tinha o culto presencial, eu estava indo, porque ainda era época de igreja não poder, era online e tal. E aí tudo bem. Aí ele teve essa possessão, falou do Zé Pilintra de novo, e aí eu comecei a orar para ele. Sabe o que ele fazia? Ele olhava para mim e dava risada e falava: coitada de você, com uma voz diferente, com um olhar completamente. E aquilo ali eu chorava, eu orava chorando, eu abraçava ele, parei de orar alto, comecei a orar só em silêncio. E aí não adiantou. Ele pegou as coisas dele, foi embora. Eu falei: meu Deus, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais força para nada. Aí esse casal da igreja, a igreja não me entendia, tá? Eu vou te falar a verdade. A igreja não me entendia. A igreja entendia que eu estava com uma pessoa que era viciada em álcool e droga.
Então, porque pode ser que tenha uma pessoa que é viciada em álcool e droga e não seja nada do que... Porque eu nem sabia nada de narcisismo ainda até então. Não sabia nada. Nem do relacionamento tóxico. Uma vez o pastor falou uma palavra que foi para mim sobre relacionamento tóxico. E ele falou que você não precisava de ficar naquele relacionamento, de qualquer pessoa que fosse tóxica, mas eu vi que ele estava falando para mim, né? Não precisava de ser relacionamento de marido, de mulher, qualquer pessoa que fosse tóxica não era para estar na sua vida, porque você não merece isso, tal. E eu vi que era Deus falando para mim. E eu pensava assim, gente, mas eu não posso mais viver isso não, então agora eu vou lutar para minha vida com Deus. E Deus vai ter que tirar ele da minha vida. Cris, chegou uma época que eu vou falar para você, há pouco tempo atrás, eu pedi a Deus, eu falei, Deus, ou o Senhor me tira a vida, ou o Senhor tira a vida dele. Porque eu já não aguento mais. Eu não tenho mais força nenhuma para lutar. E se é para eu passar por isso e deixar ele voltar para minha vida, que eu não tenho mais vida. Porque eu prefiro estar morta do que estar morta com vida. Não aguento mais. E aí Deus foi me curando, me ajudando e começou a colocar vídeos para mim. E não era nem os seus vídeos ainda, os seus eu ainda nem conhecia. E de repente veio um vídeo de um pastor que começou a falar sobre narcisismo. Eu pensei, olha, um cristão. Eu me senti acolhida ali naqueles vídeos. Porque eu falei, é um cristão que sabe o que eu estou passando. Ele sabe que não é só o álcool e a droga. Aí eu me apeguei nesses vídeos, comecei a estudar. Aí foi a primeira vez que eu comecei a ouvir a palavra narcisismo. E comecei a estudar sobre isso. Aí a gente teve um passeio de escuna e ele começou a querer chamar atenção para mim, coisa que eu não gosto. E naquilo ali, as pessoas começaram a olhar, e eu odeio isso. E ele, o que ele fez? Aí que ele foi chamando atenção. Ah, porque ela vai dançar, que não sei o que. Ele já estava bêbado. E eu falei, não, eu não vou. Aí, de repente, Cris, esse homem começa a me xingar de tudo quanto é nome, assim, ó, baixo, só para eu ouvir. Aí eu comecei a chorar. Tinha uma mulher com uma criancinha perto. Aí eu fui vendo aquela coisa que era angustiante, era deprimente. Eu ainda não sabia do relacionamento tóxico. Então, assim, que a minha filha tinha citado, mas eu não tinha levado em consideração. Então, a partir daquele momento que ele fez aquilo, eu me senti muito mal, eu me senti assim, acuada, como se fosse um cachorrinho que alguém iria matar. Eu me senti muito mal. Também senti que ele teve possessão naquele dia, porque depois da escuna foi horrível. Falei, nossa, se ele não tiver possuído, não existe possessão nesse mundo. E hoje em dia, aí depois eu descobri sobre o narcisismo, né? Começou no relacionamento tóxico, abusador. E eu fui e comentei com ele, eu falei, você não passa de um abusador. E eu comecei a explicar para ele, eu falei, você sabe por quê? Aí eu expliquei, por causa disso, porque eu já estava estudando sobre relacionamento tóxico. E aí ele já tinha bebido, ele começou a concordar comigo e começou a contar todas as histórias dele com as ex-namoradas dele. Ele falou, no final ele falou, eu realmente sou um abusador de mulheres. E aí eu pensei, nossa, isso aí vai dar uma, né? Agora nunca mais ele vai abusar de mim. Vai ser maravilhoso. Só que não. No outro dia, ele já falou que não falou nada, que nunca teve problema com ex-namorada. Eu falei, mas como não? Você me contou todas as histórias, né? Todas as histórias bem cabulosas. Mas ele negou. Ele falou que não, e passou, e foi. E aí, depois eu mudei de lá, e teve vários episódios nisso, mas um deles é que aí eu comecei a frequentar o Narcóticos Anônimos com ele. E lá ele pegou um pino de cocaína, Cris, e jogou no meio de todo mundo ali. Ele jogou no meio e falou, eu nunca mais uso isso daqui. E aí a pessoa que comanda lá, esqueci o nome, ele pegou aquilo, jogou no vaso, deu descarga e falou, nunca mais você faça isso aqui. Você não pode, a gente não pode ter contato com isso. Mas eu vi ali que ele queria, hoje eu entendo o que era, ele queria deixar a marca dele ali. Porque, na verdade, ele ia ali só para fingir que não ia mais fazer aquilo com a minha vida. O inimigo, ele é sujo, né? Ele é nojento. Primeiro, para afrontar, para se sentir o poderoso, e as pessoas que estão ali lutando, para deixar elas ali no desespero, tipo assim, porque uma coisa é você tá longe, você, né? Aí você pega e põe ali na frente, né, da pessoa, imagina, aí já gera o gatilho nas pessoas que estão tentando largar o vício.
é muita perversidade, gente do céu. Porque como ele não conseguia, porque ele saía das reuniões e bebia, e depois de noite já estava usando droga de novo. Então eu pensei assim, gente, ele queria deixar a marca dele como, nossa, aquele cara foi... para eles contarem a história dele, né? Que ele chegou ali e jogou um pino de cocaína ali, no meio de todo mundo, e todo mundo desesperado, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que agir. Aí ele pegou e o negócio jogou fora. E hoje eu entendo o porquê, porque ele é maligno. Ele não quer que ele seja pior que os outros. Então, se tem alguém melhor que ele, que estava todo mundo em tratamento, ele queria que fosse todo mundo igual a ele. Não, se eu não posso... Aí ele despertou o gatilho neles, né? Que com certeza algum ali, naquele dia... estranhou, né, a situação. E hoje ele faz isso comigo, hoje ele fala que quem é narcisista sou eu já cheguei a duvidar, eu até pensei, não, deve ser eu mesmo, porque quem fica pensando que ele tá no banheiro fazendo coisa errada? Eu. Quem que gritava e saía e parecia uma louca? Eu. Quem que morre, não, hoje eu não morro mais, mas morria de ciúmes porque ficava sempre pensando que ele tava com outra? Eu. Então era tudo eu. E aí ele começou a falar isso pra mim, que eu era, e eu falei, não, eu não tenho ações, eu tenho reações. Então, se eu tenho essa loucura de ter medo de você estar contra, é porque você me traiu, não foi uma ou duas, não, foram dezenas. E eu tenho tudo guardado, Cris, tudo guardado, todas as provas, porque ele fala para mim que não existiu isso. Aí eu falo, você quer que eu te mostre? Eu tenho guardado. Eu não escondo para ele que eu tenho tudo guardado, que eu sei que eu não estava louca. Eu pensava comigo que sim, mas eu sabia, no fundo, que não, porque eu tinha visto aquilo. Inclusive, esses dias para trás, tinha foto, uma mulher começou a ligar para ele, mandar fotos para ele, no minutinho que ele deixou o celular. E aí ele falou para mim, não foi, a culpa é dela, ela que tá mandando foto. Eu falei assim, mas uma mulher não manda foto para um homem se ela não tem contato com ele. Ele falou assim, eu nem conheço. Eu falei, você não conhece? Como é que tem o nome dela na agenda? Então são coisas que não bate e ele fica me afrontando para falar, não, é você que tá sendo tóxica comigo. E aí e isso faz pouco tempo, tá? Então, assim, não é uma coisa passada, é recente. E tudo ele fala para mim que eu vivo do passado. Eu falei, não, eu não vivo de passado, eu vivo de presente. Está acontecendo. Se aconteceu ontem, ele fala que é passado, Cris. E eu vivo isso assim, pensando, gente, será que é eu que sou a louca mesmo? Será que eu sou tóxica mesmo? Será que é tudo eu e eu não tô vendo nada disso? O celular dele é com senha em cima de senha, 24 horas ele põe senha em cima de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. É tudo, os outros não têm. Então, assim, é o que ele tem que esconder, ele tem senha em cima de senha. E outra coisa, eu criei com essa situação toda doenças físicas, tá? Hoje eu tô... assim, é por Deus que eu estou conseguindo controlar. Mas porque agora eu estou estudando com você. Agora eu já sei de muita coisa. Então, a pressão alta foi desenvolvida em mim. Só que ela não durou, Cris. Ela não durou, porque eu comecei a orar, tá? E Deus mostrou para mim, calma, tudo vai passar. E aí a médica me passou um remédio, eu falei, eu não vou tomar esse remédio. Eu vou primeiro ver se eu vou controlar. Se eu controlar, tudo bem. Ela me pediu os exames, tal, inclusive nem foram feitos, mas eu tô olhando a minha pressão e ela tá controlada, porque ele tá viajando, então eu tô bem, sabe? E aí depois que eu fizer os exames, eu vou ver se eu vou tomar. Mas enfim, ele fica triste quando eu tô feliz e fica feliz quando eu tô triste. Tá? E isso é fato. Ele tem relação sexual comigo chorando, e ele sente prazer naquilo, de ver que eu tô triste, que eu tô chorando, e eu me entrego sem nem olhar, com nojo, querendo que aquilo acabe, eu choro, e ele sente prazer em saber que eu estou sofrendo. Porque como que um homem pode ter uma relação com uma mulher que está chorando, que está sofrendo? E ele sente prazer nessa dor minha. Eu vi, e aí quando eu comecei a estudar sobre narcisismo, eu fui vendo cada vez mais que tudo que eu estava vivendo era aquilo. Era ele em pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, você que vive isso na pele, né? O que você entende hoje que faz com que você aceite tudo isso? Além, lógico, da codependência e tudo mais, mas o ponto mais forte e o que te impede de sair hoje?
Hoje, o que me impede de sair é o financeiro, mas eu já estou buscando isso, porque ele me fez tornar dependente dele financeiro, assim, 100%. Inclusive, ele tem esse jogo, ele viaja lá para a terra dele com esse jogo, para me manter, porque aí ele tá lá, aí ele fica nessa ida e vinda, fica 15 dias aqui, 30 lá. Eu penso assim, eu devo ser amante já e não estou sabendo, e vou descobrir nem um dia. E aí ele me mantém assim, sem dinheiro, eu tenho que ficar pedindo ele. Aí eu peguei meu apartamento que estava fechado e aluguei. Aí comecei a pegar um dinheirinho para mim. Eu falei, eu vou guardando aqui e aqui eu vou fazer a minha para já encaminhar, né? Fazer a minha saída ali. Mas, porém, é muito pouco. Veja como Deus cuida de nós, né? Porque se não fosse Deus tirar ele de perto, olha, 30 dias que você tem de paz, porque causa assim ansiedade, é um estresse tão grande que começa a afetar o físico, com várias coisas, distúrbio hormonal, queda de cabelo, dores, tem muitas pessoas que se envolvem com narcisistas têm fibromialgia, problemas de rins, infecções urinárias por conta da ansiedade, do estresse, da tensão de estar do lado de uma pessoa tão tóxica, fora a parte espiritual, que aí drena a pessoa mesmo ao ponto de... Aí vem problemas, muitos têm depressão, pensamentos suicidas. É surreal, gente, isso não é brincadeira não, né? Então é importantíssimo o teu relato aqui, quanta coisa você está abrangendo, quanta coisa... né? E aí, o que eu vejo, essa parte é a mais difícil. Você ainda está aí, já está decidida a sair, né? Sim. Eu fico pensando, gente, ali, você está ali, o cara tendo relação com você, você tem nojo, você não quer. E por que você não sai? É só o financeiro? Tem algo aí também espiritual, né? Uhum. Tem algo Com aí. certeza Então, tem. E é o que eu estou limpando de mim pela honra e glória do Senhor e que ele não vai permanecer. E aí, tudo isso, aí eu estudando tudo isso, eu vi que ele quer, a única coisa que é o que ele quer é fazer com que eu me torne ele. Né? Só que eu não consigo, e é o que eu falo para ele, isso é injusto, porque você faz todas as coisas erradas e depois me acusa de coisas que eu não fiz, né? Porque ele viu que eu mudei depois que eu comecei a estudar, tanto é que hoje ele fica longe 30 dias, eu nem reclamo mais. Para mim está sendo uma benção, porque eu estou me curando, estou me cuidando, estou fazendo curso com você. Então, para mim está sendo maravilhoso. E ele não sabe. Aí sabe o que ele fala? Ah, você tem outro. Por isso que você tá mudada. Você mudou demais, você mudou da água pro vinho. Você tá diferente demais. E começa a pedir foto, porque eu tenho que provar. Ontem eu fui almoçar na casa de uma amiga, ele quer que eu prove para ele que eu tava lá. Não, você tirou foto com ela, eu quero saber se você tava lá. Aí eu virei para ele, foi até agora há pouco, eu virei para ele e falei, não, eu não vou te mandar provas, porque eu não te dou motivo nenhum para eu ter que te provar que eu fui almoçar na casa da minha amiga. Antes, se ele falasse assim, você vai ter que me provar, na hora eu provava. Então eu já sinto que eu estou sendo cuidado, eu não ligo mais se ele está longe muito tempo, não reclamo mais. Só que eu recebo os ataques de que eu tenho outro e que a errada sou eu. Isso sim, porque quem deve estar fazendo é ele. Então eles projetam nas pessoas o que eles fazem. E ao mesmo tempo, pode ser porque ele também está percebendo que você não está mais desesperada como você ficava antes, cobrando e se importando. Eles percebem a diferença. E outra coisa que você falou que é verdadeiro, você confrontou ele, você falou, você é um narcisista, você é um abusador. A primeira coisa que eles vão fazer, porque eles ficam matutando na mente deles, né? Eles começam a falar que você que é narcisista. Sim. Ao ponto de você começar a achar que você é mesmo. Por quê? Sim. Porque nós erramos também. E muitas vezes, nesse nível do abuso, você já está num abuso reativo. Então, você também fala alto, você também fala coisas que são abusivas muitas vezes, mas é para se proteger, para se defender, diferente deles, que é para atacar, que é para machucar. Então, eu sempre digo, olhe as intenções, Deus olha as intenções do seu coração, o seu caráter. Entende? É a diferença, é o que nos diferencia dessas pessoas. Então, o interessante que você falou, tinha drogas, tinha bebida, mas tinha o transtorno, e isso muda tudo. Sim, multiplica. O transtorno, ele multiplica em 3. Então, assim, porque eu acho que todo alcoólico, toda pessoa que é dependente de química, ela vai ter tudo que é de um narcisista. Não sei, não é que ela não é que ela seja, eu não posso diagnosticar isso, mas ela vai ter atitudes que se igualam. Inclusive, eu me igualei a ele pensando que eu era, porque ele estava sempre falando, mas quando eu falei para ele sobre narcisismo, ele começou a estudar, ele começou a seguir página e começou a falar, aqui, ó, isso aqui é tudo você que faz. Eu falei, o quê?
E aí ele faz tratamento porque ele é diagnosticado com TDAH e ele é megalomaníaco. Ele é diagnosticado mesmo pelo psiquiatra, além das dependências químicas. Então, ele passa no psiquiatra e foi falar para o psiquiatra que eu chamo ele de narcisista. E aí, o psiquiatra falou assim que ele tinha traços, mas que ele não era, que narcisismo é uma coisa muito séria e tal. Eu falei, mas você falou a verdade para ele de tudo que você faz comigo? Não, você não falou e nem vai falar. Até porque você mente tudo para ele, você já me contou que mente. Então, não tem como ele te diagnosticar mesmo, e nem eu. O que ele indicou foi a gente fazer terapia de casal. Aí eu falei, eu não vou fazer terapia de casal com você, porque você vai mentir. Então eu vou sair como a louca da história. A terapeuta vai pensar, não, ela que é, né? Porque ele é um santo. Porque, Cris, todo mundo ama esse homem. Ele é mascarado. Ele vai na rua ele é uma pessoa. Ele é o melhor homem do mundo. Na rua, não tem quem não ame ele. Entendeu? E a única pessoa que sabe de tudo sou eu. E aí, sabe o que ele fala para mim? Só você fala isso de mim. Eu falei, só eu mesmo? Você sabe por quê? Porque só eu aturo tudo que você fala, tudo que você faz. Vai lá e chama uma tia sua dos nomes que você me chama. Só para ver se ela vai ter amizade com você mais alguma vez na sua vida, se ela vai falar com você. Faça com os outros o que você faz comigo. Se você fizer e eles tiverem o mesmo conceito de você, eu concordo com você que é só eu. Sobre as suas ex-namoradas que você me contou, então era tudo mentira, porque você falou que ninguém mais pensa isso de você, né? A ex dele falou coisas horríveis dele. E assim, ó, você pode falar também. Sabe por que só eu falo isso de você? Porque foi para mim que Deus revelou. E é por isso que eu estou aqui até hoje ainda, porque Deus está tentando te libertar, mas você não quer ser liberto, né, filha? Então fica difícil. Falei Vou muito. libertar a mim, né? Falei muito, Cris. Inclusive, foi eu com a minha amiga e o casal, até eles desistiram também, porque viu que foi o que a gente chegou a uma conclusão. Eu falei com os dois e falei, ó, vocês viram, né? Eu mostrei para eles como era a situação e falei, se a pessoa não quiser, não adianta, porque Deus dá o livre-arbítrio. Então, ele não quer ser salvo, ele não quer, então não adianta a gente tentar. Eu tô me desgastando, eu tô morrendo em vida. Eu tô morrendo em vida. Hoje eu me sinto uma vegetativa, sendo que eu tenho vida, tenho saúde, Deus me deu saúde. Deus nunca me deu a possibilidade de usar droga. E eu vivo uma vida desse tipo de doença. E ele não tem empatia por nada, ele não tem empatia por ninguém. Sabe? Ele tem ciúme do meu cachorro. Pra você ter noção, ele fala, você dá mais amor pro cachorro. Eu não aguento, Cris. Aí eu fui e falo, eu tava sempre ali combatendo com ele. Eu falei, sim, porque o meu cachorro me dá mais amor do que você. Ele confia em mim, eu confio nele, ele gosta de mim, ele me protege, você não. E olha só, você ainda responde. A gente fica num negócio tão assim, ó, e ainda entra numa briga, numa discussão com coisas que não têm o menor sentido. E outra coisa, que sua filha acaba prejudicando o futuro dela. Não é só a questão de estar convivendo num ambiente tóxico, né? É ver o teu sofrimento, é ver você passar pelo que você está passando, né? Para ela não deve entender direito. Por que minha mãe aceita isso? Por que a minha mãe... Sim, Cris. Aí o que eu fiz? Eu quando eu já sabia, porque aí eu vi que eu vinha da minha mãe, que eu vinha lá de trás, eu cheguei com a minha filha, sentei com ela, conversei e abri o jogo. Falei tudo porque ela já estava para fazer 18 anos, que isso foi agora, né, em maio. Então, assim, eu falei tudo. Eu cheguei e tive uma conversa séria. Eu falei, agora você já vai se tornar uma mulher, já vai ser maior de idade, eu posso ter essa conversa com você. E expliquei tudo. E essa menina, ela me acolheu de uma tal forma que, assim, eu me senti, eu falei assim, ó, não, eu não preciso de desabar agora, porque eu tenho a força que quer. Porque eu falei para ela, a partir de agora eu vou lutar contra, e aí vai vir uma avalanche. Por que eu falo isso? Porque quando eu estava sempre rebatendo ele, hoje eu não rebato mais, quando eu rebatia ele, eu fazia errado, né? Porque eu ia contra ele, sendo que eu não tinha força para isso. Se nem ele queria buscar a Deus, ele não ia deixar Deus entrar na vida dele, não adiantava mais eu falar. Saía para rua para beber, para usar droga, vai, eu nem mais vou. Aí falava para mim ficar orando, não, eu não orava mais. Eu falei, não. Jejua, não. Para ele, não. Chega. Cansei, eu já fiz, já jejuei, já orei, já falei. É em vão se a pessoa não abrir a porta. Deus entra em quem quer que ele deixar ele entrar. E ele, para mim, não queria e não quer. Hoje ele tá um doce, né? Falando que vai voltar e que é outra pessoa. Só que eu não falei para ele que ele pode voltar, que eu não sou a mesma. Ele pensa que vai continuar, só que hoje eu já estou mais preparada para não debater e rebater com ele. Entendeu? Eu estou me preparando para isso.
Sim, e uma coisa muito importante também de deixar aqui, porque ao mesmo tempo que muitas vezes a gente não aguenta e fala, né? Você é um narcisista e tal, como aconteceu com você, eu também já fiz isso. Parece que é um alívio para a gente, mas é meio que a gente fala para eles, né? Olha, você não está me enganando, eu sei quem você é. Mas aí isso tem mais benefício ou prejuízo para nós? Por quê? Porque agora eles são manipuladores, eles estão ali sendo guiados pelas trevas. Agora ele vai agir diante daquilo que ele sabe. Olha, ela sabe que eu sou um narcisista, então o que, que eu vou fazer? Só que aí, gente, quando Deus entra, Deus mostra cada joguinho, cada passo dado por eles. Tipo assim, ele vem, falou primeiro que você era narcisista. Aí você já sabe, porque você vê nos vídeos, todo narcisista, quando você fala que ele é narcisista, ele vai falar que você, vai projetar em você, vai falar que você é. Depois, se vê se não conseguiu te manter, aí vem a difamação, né? Antes de terminar, já todo mundo achando que você é horrível, um monstro, porque ele já falou que você fala que você está traindo ele. Ele que tudo que ele está fazendo com você, ele vai falar que você tinha amante, que você está traindo ele, que ele tentou de tudo, mas que você não dá valor, que você nunca tá com ele, tudo que ele nunca fez, ele vai falar que você nunca fez. É surreal, gente, é surreal desse jeito. Não vale a pena. É lógico que tem propósito maior porque vai cooperar para o nosso bem, né? No caso, hoje eu faço esse trabalho, hoje eu levo essa conscientização adiante. Se eu não tivesse vivido na pele essas experiências, não seria a mesma coisa, né? Agora, Ana, você passando por tudo isso, imagina quantas pessoas que você vai poder ajudar quando você estiver atendendo como terapeuta, porque essa parte, como eu estava falando, é a parte mais difícil, é você estar dentro disso e você conseguir sair. Eu vejo que o caminho sempre é o jejum e oração, a armadura de Deus e, lógico, terapia, por quê? Porque você precisa se fortalecer, precisa descobrir a tua identidade em Deus, amor próprio, autovalorização, subir aí a autoestima e tudo mais. Daí a pessoa pode vir falar o que for. Você não vai mais ser abalada. Sim. Pelo contrário, mais e mais força você vai ter, e aí ele vai ver que você mudou. Por que você mudou? Porque você hoje está forte, você trabalhou em você, você passou pelo processo. Então ele vai falar, ué, aqui eu já não consigo mais atingir, aqui eu já não consigo mais machucar, aqui eu já não consigo mais, até a hora que ele vê que ele perdeu total força, aí ou eles se retiram, eles mesmos vão embora, e arruma outra, e é livramento, mais fácil do que ficar perseguindo e não querer te deixar em paz, porque ela não tem limite ali, ainda mais que você já falou que ele é maligno, né? É, bastante. Eu sempre tinha medo de encarar a realidade, né? Depois que eu estava estudando sobre narcisismo, eu tinha medo de encarar a realidade porque eu tinha medo que eu sei que ele vai me descartar quando ele vê que não tem mais suprimento de mim. Mas hoje eu já sou mais preparada. Eu tenho que me preparar psicologicamente porque senão ele volta e eu não vou deixar. E eu acho que, assim, depois de tudo isso que eu passei, depois de tudo isso que aconteceu, hoje eu me sinto bem mais preparada. Ele fala para mim que ele me culpa porque eu deixo ele voltar, tá? Ele joga na minha cara quando ele fala assim, ó, por que você deixa eu voltar então? É só você não deixar eu voltar. Mas quando eu não deixo ele voltar, ele não sai do meu pé, ele me deixa em paz, ele não deixa eu ter vida, ele me segura, ele me prende, mesmo de longe, ele consegue me prender, que ele sai, faz tudo, mas eu fico preso em casa, que eu não consigo fazer nada, eu fico estagnada, realmente vegetativa, sendo que Deus está me dando saúde, e eu espero, assim, eu acho que eu já vou finalizar, porque né, é bem extenso, mas eu quero deixar um versículo aqui para todos que vivem o que eu vivo, que eu sei que tem muitas, é de Mateus 11, mas eu não sei, capítulo 11, versículo eu não lembro. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o descanso a vocês. E também tem o Salmo 37, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Porque isso daqui foi o que me fez buscar a Deus mais ainda com todo o fervor, que foi a minha amiga que me passou, e agora isso daqui para mim é um escudo. Né? Sempre que eu vou tentar reagir, né? Porque eu reajo com ele, eu não reajo mais, eu penso, eu falo, e Deus? Ai, eu esqueci só de lembrar. Eu esqueci, Cris, no meio disso tudo. Ainda era na outra casa, só para finalizar. Meu coração até dispara. Eu tive um encontro com Jesus Cristo no meu sonho. E eu estava vivendo um momento tão horrível naquela casa. E Jesus, eu estava numa fila. Tinha uma fila de pessoas esperando para ter o contato com ele.
E aí chegou a minha vez, Cris, e ele me deu um abraço. E eu senti aquele abraço tão verdadeiro. Não era um sonho, não era, não foi sonho. A gente sabe o que é sonho, às vezes a gente até pensa que o sonho é realidade, mas ali eu tinha pedido a resposta para ele, que eu já não sabia mais o que fazer, e eu queria morrer, eu só pensava, eu tenho que morrer, mas eu não vou me matar. Porque eu não dormia, e ele chegava drogado, e ele passava a madrugada lá falazando, me chamando de outras coisas, e aí eu pedi a Deus, e ele me abraçou e falou, calma que vai ficar tudo bem, vai passar. Eu nunca na minha vida, até o meu último dia de vida, eu não vou esquecer disso. Porque eu não vi, eu senti. Foi o abraço mais verdadeiro que eu já vi na minha vida. Quem pôde já sentir a presença de Deus sabe do que eu estou falando. E ontem, inclusive, no almoço que eu estava com a minha amiga, me apareceu um amigo dela que era ateu. E ali eu até contei essa experiência para ele, porque ele falou para mim, o que significa, qual que foi a primeira vez que você teve contato? E eu falei isso para ele, e eu me emociono toda vez que eu falo. Então, assim, às vezes Deus coloca pessoas para você fazer, pelo menos, se eu despertei a curiosidade nele, eu já estou feliz. Porque aí ele vai procurar na palavra de Deus o que pode ser, né? Porque para eles não tem significado, e eu conversando com ele, eu acho que eu deixei a gotinha ali. Então, assim, meu choro é de emoção, não é de tristeza, porque hoje eu tenho Jesus no meu coração, e eu falo para todas que não se deixe entregar mais, que vai ter o momento certo. Eu tô há 6 anos, tem gente que, sei lá, fica 20. Então, assim, a gente sabe o momento certo, porém, se você não correr atrás, se você não buscar esse momento certo, nunca vai chegar. Né? Não adianta só estudar e não ter as ações, porque eu estudo, e na verdade eu já estou aí mais de um ano estudando e não tenho ação. Né? Então, o que adiantou? Nada mudou. Agora que eu estou tendo ação, está tudo mudando. Ele continua me mantendo financeiramente, não manda dinheiro, me deixa, né? Mas isso daí vai passar, porque agora eu estou fazendo curso. Eu tenho cursos, eu tenho profissão, Cris. Eu não é que eu não faço nada da vida, eu tenho tudo para fazer tudo da vida. Porém, eu não tenho vontade, não tenho coragem, não tenho ânimo. Além de tudo, por ele ser um alcoolista, se eu sair para a rua, ele achou esse poder de domínio sobre mim, que se eu saio para a rua para qualquer coisa, se eu for na padaria, ele sai para a rua, vai beber, chega bêbado, quando eu chego em casa, ele briga. Então, assim, essa era a maneira dele de me manter presa sem trabalhar. Não, ela não vai trabalhar, porque eu penso, gente, se eu for viver isso diariamente, eu prefiro passar fome. Então, não vou trabalhar mesmo, não. Deixa ele, vou depender dele. Só que hoje eu já não penso mais assim. Né? Tá passando, eu tenho as minhas profissões, eu vou agora no curso de terapeuta, eu sei que eu vou poder ajudar muita gente, vou atuar na minha profissão também, que é de terapia também, só que é massoterapia. Então eu vou agora, daqui para frente, dar a mão para Deus e mandar o mal, sair da casa mal assombrada, né, do castelo mal assombrado, e viver uma vida feliz com Cristo e sem ele ter que me tirar, porque ele sempre me puxa para trás, tentando fazer com que eu seja do mal do lado dele, e eu não serei mais do mal do lado dele. Né? Agradeço a você a oportunidade, peço desculpa porque foi muito longo, mas creio eu que possa muita gente ser abençoada com o meu testemunho, tá, Cris? Muito obrigada de coração, tá? Deus abençoe a todos que chegaram até o final. Ah, linda, eu que agradeço. Fiquei aqui pensando, você falando, eu já vou vendo as coisas, né? Massoterapia normalmente é para o músculo, é para dor muscular, é isso? É massagem. Uhum. Eu tenho a massagem, eu tenho a estética, então assim, eu vou poder unir tudo e vou poder, porque eu sempre, né, a gente acaba sendo uma terapia, né? A pessoa chega ali, ela quer conversar. Gente, cada um faz algo, vamos dizer assim, tem várias outras profissionais que fazem massoterapia também, mas aí tem algo único que você traz de diferencial. Então você tá ali, normalmente, dor muscular vem do quê? De estresse. Uhum. E estresse vem de quem? Praticamente 99% dessas pessoas. Uhum. Do convívio com pessoas tóxicas. Então, ali, Deus usando a sua vida para a pessoa aliviar o estresse. Só que se alivia o estresse e não alivia a raiz, que é o transtornado, o convívio com a pessoa vai continuar, depois vai ter de novo. Não vai passar. Agora, sim, a pessoa sendo liberta, sabendo que então assim, Deus já vai te usar de uma... Porque todos nós que temos Deus na vida, não importa a profissão.
faz parte de nós, então a gente vai falar de Deus, a gente vai falar do amor de Deus, vai levar cura, libertação, Sim, porque sim. é o poder dele que age através da nossa vida. Isso é lindo, libertador, Com gente. certeza, Cris. E nessa parte aí das dores no corpo, eu lembro que quando eu estava afastada dele, as dores sumiam. Quando eu estava com ele, eu tinha que fazer fisioterapia. E essas dores não existem quando ele não está perto de mim. São dores completamente assim, psicológicas, que elas se tornam crônicas no corpo, de verdade. Elas se tornam físicas, né? E eu não quero mais isso. Então, com fé em Deus, nunca mais voltarei para isso. E quando. E tem outra, eu vou fazer um compromisso com você de te falar como está a minha vida após a minha saída do Castelo Mal Assombrado. Eu me comprometo com você a falar, dar o meu testemunho agora sim, gente, eu posso falar. Eu consegui, tá? Agradeço demais a vocês. Deus abençoe a todos. Sim, sim, com certeza vai ter outra live aqui só para falar sobre como sair, né, de um relacionamento abusivo e como foi o seu processo, que já está acontecendo, né, mas que ainda não foi concluído, mas será, para a honra e glória de Deus. Amém. Muito obrigada, Ana. Deus te abençoe grandemente. Foi poderoso aqui hoje, porque abrangeu tudo. Eu falo, não tem como separar o espiritual. Não tem como, gente. Existe, faz parte, e só tem um caminho, tanto para nós quanto para eles, né? Eles dão risada, Ana, porque uma vez eu escutei uma pessoa falar, é uma coisa você ir lá e repreender e exorcizar, né? Expulsar os demônios de alguém que não quer que os demônios estejam lá. Agora, os que chamam para vir e querem e gostam que esteja lá, eles vão rir mesmo de você. Porque eles falam, pode tentar o que você quiser, não vai sair, porque eu não quero que saia. Livre-arbítrio, Deus deixa a pessoa escolher, cada um abre as portas que quer. Agora, uma coisa que eu deixo aqui para encerrar, com chave de ouro. Tentando salvar essas pessoas, você sai destruída. Tentando salvar uma pessoa quebrada, que não busca ajuda, você sai quebrada. Então, é cuidar da gente e entregar para Deus. Porque senão você não sai disso nunca. Ou melhor, até sai, mas aí, destruída. Além de sair destruída, você deixa outro igual entrar, ou até pior, né? Que nem foi meu caso, foi só evoluindo ali o grau de narcisismo, e nele eu parei assim, só que eu já tenho agora todos os graus de narcisismo, então assim, Deus não vai mais permitir, porque eu sei que eu deixo Deus em primeiro lugar hoje. Então, em primeiro lugar, Deus, depois os meus sentimentos. É Ele primeiro, é Ele que. Agora eu não tenho mais essa de não aceitar o que Deus está me mostrando, porque Ele me mostrou várias vezes, mas eu não aceitei. Agora eu aceito. Seja o que Ele quiser, eu aceito. Entendeu? Então é muito mais fácil agora de lidar com toda a situação. E eu vou chegar lá. Logo, logo, viu? Não vai demorar. Tá, tenho certeza. Porque tem Deus aí te ajudando. Sem Deus a gente não consegue, não. Porque, que nem você falou, que ele até te falou, né? Que você tá brigando aqui com o, sei lá, o nome do negócio lá, das macumba. Porque a guerra não é contra a carne, e sim contra potestades. Então é isso mesmo, e eles sabem disso. E aí como é que a gente vence? Com Deus, né? Na guerra espiritual. Então é isso. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Que venha aí a trazer cura, libertação, confirmação para muitas vidas, e deixem aqui nos comentários, gente, uma palavra de motivação. Você que passou já por isso, como foi para você sair disso? Você conseguiu? Como é que foi? Deixa aí teu testemunho breve. Se quiser vir gravar também uma live aqui comigo no canal, manda para o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com, tá bom? Obrigada, Ana. Deus abençoe mais uma vez. Beijos a todos. Beijos. Tchau. Deus abençoe. Amém, você também. Amém. Tchauzinho. Tchau.